cheguei com a postura muito de ser o parceiro e não necessariamente o líder. Eu não cheguei porque os planos eram errados, mas talvez o que me ajudou foi isso. Assumir assim, gente... Não sei, eu venho de área financeira e o que eu posso contribuir, visão, método, e estar junto com vocês, mas vou precisar muito do apoio de todos. Então, primeiro frio na espinha vamos fazer uma fusão no meio de uma pandemia, todo mundo trabalhando remotamente. Tanto de gente que a gente não vai conhece. funcionar? A gente está em modo sobrevivência, nós vamos ter que fazer reestruturações, né? A empresa vai ter que se transformar para atingir os objetivos dela. Todos vão ter que nos ajudar nessa luta, mas a gente não consegue assegurar que todos estarão aqui no final desse processo. Mas felicidade não significa necessariamente resultado. Sim. A crise que gera as oportunidades. Sempre é. Né? Então a gente aprendeu a criar muito, a se reinventar, fazer mais com menos, como empresa como um todo, não só a RH. Falou, o problema de ser a líder de mercado é que todo mundo está mirando a líder. Então o que a gente está fazendo diferente hoje, amanhã está todo mundo copiando. A receita de sucesso nós vamos perder, então a gente sempre tem que estar pensando à frente. Quanto mais amplo o seu conhecimento, e não precisa ser profundo, né? Maior a possibilidade que você tem de migrar, né? E também maior a sua segurança quanto à carreira que você está construindo. O problema não são com as pessoas que estão entrando. São a forma como que a gente está formando essas pessoas. Porque assim, o líder hoje, ele lava, passa, cozinha, né? Tem que falar assim, ele tem que saber tudo. Cheguei onde cheguei porque todos os meus planos deram errado. O nosso podcast de hoje é com a pessoa que leva isso ao longo de toda a sua trajetória profissional. Ele é hoje diretor de RH South America da Stellantis. Veio aí da área de exatas e construiu todo o processo na área de humanas. Moacir Jacinto, primeiro, prazer. Obrigado mais uma vez por essa disponibilidade de falar com a gente pós um pequeno acidente aí doméstico. Mas queria primeiro, falei um pouquinho de você, mas eu queria que você me falasse mais de você e apresentasse aí um pouco de quem você é, Não, perfeito, gente. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Também muito bom estar com o pessoal que acompanha a sua página, né? E de fato, assim, contando um pouco dessa história, né? Desses planos que deram errado, né? Eu começo minha trajetória numa família, assim, relativamente simples, né? Meu avô era um motorista de ônibus, né? Minha avó, professora de escola primária, meus outros avós, pequenos agricultores lá em Santa Catarina. Na família da minha linha paterna, eu fui o primeiro a ter uma faculdade, né? E isso, de alguma forma, né, a gente vai ver ao longo da minha trajetória, me ajudou muito a construir o meu perfil como profissional, né? E eu trago isso também porque, e aí dentro desse crescimento, né, ainda criança, adolescente, etc., então eu vivi numa família, meus pais, eles tiveram só acesso até o segundo grau, né, mas meu pai conseguiu, né, com muita sabedoria e trabalho pesado, sim, ter uma condição de vida confortável para mim e para minhas irmãs. Mas assim, a gente sempre teve naquele limite do que é necessário e o que já é supérfluo. Então assim, eu convivi eu estudei na melhor escola da minha cidade, né? Eu tive acesso então também ao melhor curso de inglês, etc. Mas tinha os colegas que iam para a Disney, eu não ia para a Disney, né? Frequentavam o melhor clube, eu não frequentava o melhor clube, etc. Então eu comecei a ter muito contato com um mundo que era diferente do meu, mas que eu não necessariamente conseguia ter acesso, e aí eu tinha que buscar formas também de fazer parte disso e conseguir acessar esse mundo. E aí eu tive que começar já desde mais novo, me virar, né? Então, por exemplo, quando eu fiz eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Na faculdade? Ou... Ainda durante a faculdade, eu fazia engenharia mecânica na Federal nessa época.
para juntar dinheiro para ir para lá e tudo, né? Lógico que eu contei apoio, eu tinha uma tia que morava lá, então as coisas ficaram ainda mais fáceis e tudo. Eu trabalhei como agente recenseador do IBGE. Fiz censo em favela, 6 meses, sábado, domingo, feriado, etc., para ter o dinheiro para fazer o intercâmbio. Quando eu fui comprar meu primeiro carro também, comecei a estagiar, trabalhar, juntar dinheiro, né? Tinha a condição de comprar um carro usado, mais simples, e aí meu pai me deu uma força e eu consegui comprar um carro melhor. Então já fui desenvolvendo essa habilidade de correr atrás do que eu queria, né? E não esperar ter todos os recursos que eu precisava para que as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu queria acessar, eu acessar, né? E já depois dessa época, né, eu comecei até a usar muito como mantra, e às vezes eu repito muito com meus colegas, né, que eu falo assim, tem muita coisa que a gente pode ter igual o Bill Gates, né? Uma é cultura. Sim. Então, assim, eu leio os mesmos livros que o Bill Gates lê, né? Eu consigo ter esse acesso. Sim. Né? Música, alguma coisa de arte. Então, assim, beber de algumas fontes do Bill Gates, eu consigo, apesar de a gente ter condições sociais, assim, totalmente diferentes, né? E aí eu brinco sempre que outra coisa é Häagen-Dazs, né? Então, também tomar um bom sorvete como o Bill Gates, né? Pequenas indulgências. E aí, né, então começo minha trajetória dessa forma, né? Então, como eu comentei, fazendo a engenharia mecânica, depois eu migrei para a administração, e aí nessa época que eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Eu fiz administração na Federal, comecei a trabalhar na área financeira. Que aí era o seu primeiro estágio. Meu primeiro estágio. Né? Então, comecei a estagiar na área financeira, já dentro do Grupo Fiat. Né? Então, vai começar a minha trajetória lá em 2019, dentro da indústria automobilística. Não é meu primeiro emprego de carteira assinada, meu primeiro emprego de carteira assinada foi, né, depois da experiência, mas era um concurso breve, que era do IBGE, depois eu fui vendedor de carro em concessionária, e aí carteira assinada, né, foi depois do estágio, mas já dentro do mundo automotivo. Então, iniciei essa trajetória como estagiário na área financeira. E aqui também tem até uma situação que, então, estudante da Federal, administração, calculadora 12C, o pessoal da área financeira trabalhava social, etc. Pronto, ar-condicionado, escritório. Tô na crista da onda, né? E minha primeira tarefa dentro da organização foi organizar arquivo morto. Achando que você ia viver num arzinho ar-condicionado, olha, estagiário. Naquela época, estagiário faz tudo, né? Exato, xerox, café e arrumar o arquivo morto. E aí, então, dessa primeira experiência já vem o primeiro baque, assim, pois isso aqui que é a vida corporativa. Né? Independente do que eu estou vendo na faculdade, do que eu, né, já estou imaginando, porque todo mundo que estuda administração, a gente já está estudando, pensando assim, para ser o gerente da empresa. Ou criar algo, ser dono de algo. Não, tem uma trajetória para cumprir. Então, eu fui incumbido de organizar o arquivo morto. E aí é poeira, né? Papelada lá de anos, etc. E eu comecei a fazer essa organização e muito preocupado assim, poxa, mas qual o fundamento não vai disso? ser só isso. O que eu posso fazer, além do que simplesmente organizar papéis e tal? Então, eu comecei, né? No primeiro momento, pensei, vou catalogar tudo. Vou criar critérios para classificação dos documentos. Então, comecei a fazer algo maior do que simplesmente organizar o arquivo. E isso começou a ganhar um tamanho do que eu comecei a avaliar, o que era interessante ter como informação, como a gente catalogava e tudo, a gente começou também a organizar os arquivos dentro dos computadores. Quem acessa o quê, como que a gente classifica a informação para a hora que você precisar você encontrar e tudo. E isso foi virando um programa de organização da área financeira, né? E aí, na época, comecei, né, buscar informações, era o 5S, né, trazer isso para dentro do dia a dia da área. Isso foi ganhando um tamanho tão grande dentro da área, que virou um projeto da empresa, então que era para ser
organizar global. um arquivo, virou um projeto dentro de finanças, para todas as áreas de finanças, depois um projeto na empresa de organização das áreas administrativas. E esse projeto, inclusive, virou bench e foi compartilhado com a nossa estrutura global. Saí na revista da empresa e tudo mais. Então, assim, nessa primeira experiência, na hora que me entregaram na mão, organizar um arquivo morto, isso virou um projeto global, né, sair na contracapa da revista da empresa e tal, eu comecei a ter uma noção muito clara assim, tudo pode se tornar grande. Tudo pode ter maior significado do que simplesmente me pedem. Exatamente. Né? Não só para mim, acho que também assim, para os meus times. Então passei também compartilhar isso e de alguma forma esperar isso dos times, saber que tudo que a gente precisa fazer, a gente não precisa meramente fazer, porque se a gente avaliar bem, tudo tem um potencial de se tornar algo maior. Né? Então, dessa experiência, eu não cheguei nem a terminar o período que estava previsto de estágio, eles já me colocaram dentro do programa trainee de finanças, então rodei as áreas, né? Tive a oportunidade de conhecer outros departamentos dentro da área financeira, e aí acho que em 2002, 2003, teve um momento em que teve uma fusão. Né? Algumas empresas do Grupo Fiat, o Grupo Fiat na época passava por uma dificuldade financeira e tal, algumas empresas foram vendidas, e a empresa do Grupo Fiat que eu trabalhava, ela passou por uma cisão. Parte do business ficou no Grupo Fiat e parte não. Então, a parte que não ficou foi a parte que eu fiquei nessa parte. Então, para mim, deixou de fazer sentido estar nessa nova empresa, né? E até porque os destinos dessa empresa, quem comprou foi um fundo de investimento, não era alguém do business, etc. Então, assim, não está fazendo sentido para mim estar aqui. E aí, naquela época, você até fala que não faz para você e para um tanto de gente que estava ali, né? Sim, sim. E aí, como lá atrás, né? Quer dizer, há anos atrás ainda, mesmo a gente falando atualmente, mas como a questão da cultura define exatamente se você fica ou não, se as pessoas ficam ou não no projeto, né? Porque as pessoas não compraram a ideia dessa nova cultura desmembrada. Eu acho que na área que eu estava, que era controladoria, a gente devia ter, ficou na fusão 15 para cada lado, 15 analistas. Eu acredito assim, do começo do ano, quando começou o processo da fusão, até meados do ano, uns 7, inclusive eu, né, saíram da empresa. Né? Então, de fato. E muito por essa questão mesmo de não acreditar no que era aquele projeto. O horizonte não era muito claro, era uma equipe muito competente, etc., que logo foi buscando outros caminhos dentro de outras organizações. E aí, nesse momento, eu fiz uma migração para a área financeira de um fornecedor do Grupo Fiat, e aí fiquei lá por 8 meses, também foi uma experiência interessante, que aí, por ser uma empresa menor, o meu trabalho como área financeira, ele tinha um escopo maior, então eu participava também de negociações de compras, né, na negociação com fornecedores ou de vendas, inclusive com a própria equipe de compras da Fiat. Eu como fornecedor, negociando com a equipe de compras da Fiat os produtos, né? A parte de custos, né? A discussão sobre custo. E aí, 8 meses depois que eu fiz esse movimento, então, me chamaram para voltar para o Grupo Fiat, porque na época tinha, por conta dos escândalos contábeis nos Estados Unidos, criaram a Sarbanes-Oxley, né, que regulamentava, então, as boas práticas em termos de governança da organização para evitar que, né, as fraudes e os problemas que eles tiveram lá se repetissem. Então, era algo novo no mercado, né? As empresas que negociavam na Bolsa de Nova York, e aí o Grupo Fiat tinha, né, ações na Bolsa, tinham que se tornar aderentes a essa nova regulamentação. E aí me fizeram o convite: Moacir, temos esse projeto, né? Queremos que você volte e toque esse projeto aqui. Ok, gente, eu não tenho experiência nenhuma com essa área, mas assim, não se preocupe, ninguém tem, é novo, o tema está surgindo agora. Ok, então se vocês acham que eu dou conta. Tá todo mundo com a expectativa alinhada, a gente vamos embora. E realmente foi uma oportunidade muito boa, eu passei 2 anos, né, com esse projeto. E aí você era o pioneiro do projeto ali dentro, o desenvolvedor desse projeto. Isso, né? Eu reportava para o diretor de finanças aqui, que aí sim dava as grandes diretrizes,
mas quem conduzia todo o projeto era eu, né, suportado pelas equipes internas de auditoria, tanto da Fiat quanto da Price, que foi contratado para dar esse apoio. Mas aí eu tive a oportunidade assim, de rever todos os procedimentos da empresa, todos os fluxos da empresa. Então, assim, de entrada de material a saída de produto, né? De contabilidade, tesouraria, aos reportes internacionais. Então, tive a oportunidade de ver, assim, né? De ter um contato e me aprofundar nos diversos processos da organização. E, felizmente, né, a gente conseguiu tornar a empresa aderente, inclusive quando foi feita a avaliação das empresas do Grupo Fiat. Essa empresa do Grupo Fiat que eu estava, chama Texid, né? Ela, na época, ela recebeu, né, a menção que ela foi a empresa que mais se desenvolveu, em termos do ponto de partida ao que ela conseguiu evoluir em termos de aderência a essa regulamentação. Então, isso para mim foi super positivo, né? E aí, em função desse bom resultado, né, e somado a isso que era um projeto, né, que tinha um início, meio e fim, depois era só manter. A partir desse é vida corrente. Só uma pergunta nessa parte do projeto, e aí me lembra muito também desses dias atuais. O tempo todo que a gente conversa, você fala muito e que você faz muito a imersão na operação inteira. Tudo que você me conta, assim, né? Você olha do início ao fim para daquilo ali você entender o que é feito. Pensando principalmente tanto naquela época, porque era um projeto que você tinha um tempo que ele tinha que acontecer, né? Você tinha um prazo. Né? Então, revisitar todos esses processos. Hoje, no mundo atual, que, né, tá cada vez mais... A gente sempre falou isso, mas hoje, o tal do trocar a roda com o carro andando, todo mundo fala. Como que você fez e como cada vez mais você faz de revisitar todo um processo do início ao fim, entrar dentro, consumir a operação com a necessidade de isso ser rápido, de isso trazer rápido decisões, né? Esse mundo hoje, ele sempre quer qual é o resultado disso tudo. Como que você foi fazendo para que isso acontecesse num prazo rápido? Eu acho que assim, vem muito do que eu coloquei no início, de não esperar ter todos os recursos para fazer as coisas acontecerem, né? E primeira coisa, assim, é buscar informação. Eu lembro que na época, assim, consumir de todas as fontes. Literatura no Brasil não existia. Comecei a importar livros sobre Sarbanes-Oxley para entender o que estava acontecendo. E até porque, mesmo dentro do Grupo Fiat, né, todos estavam nesse processo de conhecimento e amadurecimento sobre o tema. Então, até entre pares, né, nas outras empresas, a gente trocava alguma informação, mas para muitos também tudo era muito... incerto ainda, né? Então, saí buscando informações, fiz, né, cursos online lá fora para ir entendendo, mas eu acho que assim, e aí talvez, né, de vir, né, a questão de ter sido estudante de engenharia, ter vindo da área financeira, né, sempre eu acho que assim, quando você também, né, por mais que a gente fala assim, o mundo é caótico, né, as coisas acontecem de hoje para amanhã, você precisa ter alguma coisa, tem que ter ordem, exatamente. Você tem que criar processo, né? Então, eu comecei a organizar muito processo, né? Então, assim, enquanto a gente não se sabe, mas certamente nós vamos ter que mapear os fluxos, como que nós vamos fazer, né? Não tenho ainda todos os parâmetros para saber o que eu tenho que identificar, o que tem que ter nos procedimentos, mas que eu vou ter que revisitar todos os procedimentos, eu vou ter que... Então, assim, à medida assim que com a informação que eu tinha, eu já ia absorvendo. E depois você vai... Exato, e depois eu adapto. Né? Talvez assim, depois no mercado virou a coqueluche e tal, se falar MVP. Né? Talvez até fazia isso assim, sem saber do conceito. Né? Vou fazendo, vou aprendendo à medida que novas informações vão surgindo e eu vou consertando a trajetória. Entendi. Então, foi a forma como eu consegui fazer com que o projeto seguisse bem no prazo, né? Terminou esse projeto, aí teve um dia o diretor de finanças me chamou na sala dele um dia à tarde. Um dia de manhã. Moacir, então olha, era um projeto, agora é vida corrente, a gente acha que para você não vai ser desafio suficiente, eu queria ter uma nova posição, um novo desafio para você dentro da organização, mas assim, na área financeira, nesse momento, a gente não tem.
mas a gente está com uma posição em RH, inclusive uma posição de gestão né, de uma área que é a de desenvolvimento organizacional. Você topa? Eu falei, olha, é a mesma conversa que nós tivemos 2 anos atrás com compliance. Não sei nada, tô aqui. Não sei nada, mas tô aqui, né? Tô aqui para contribuir, né? Se vocês acham que eu dou conta, tô com vocês, vamos embora. E aí ele teve essa conversa comigo de manhã à tarde, o diretor de RH me chamou na sala dele. Ô, Moacir, fiquei sabendo que o fulano conversou com você, que você topou, que bom e tal. Eu tô um pouco ansioso de comunicar, porque é uma posição que tá vaga. Eu sei que o time tem expectativas, algumas pessoas têm expectativas com essa vaga. Então, eu quero quanto antes anunciar para já reduzir o ruído interno e as coisas voltarem a andar. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Voltei para a área financeira, segui meu trabalho. No outro dia de manhã, ele me liga, Moacir, eu tô aqui no RH com o time, você pode dar uma passada aqui? Bom, fui lá pro predinho onde ficava o pessoal do RH, tava o time todo lá reunido, ele... Gente, esse é o Moacir, que estava trabalhando aqui com compliance, né, vocês já o conhecem, etc. Ele que vai assumir a cadeira, né? Novo líder de vocês. É o novo líder de vocês, Moacir, seja bem-vindo, né? Esse é seu time. Quem quiser. E saiu, né? E eu... Poxa, gente, né? Tô aqui. Sejam né? bem-vindos. Vou contar muito com vocês, etc. Né? Inventei um discurso lá de última hora e assim começou minha trajetória em recursos humanos. Isso há mais ou menos 15, 16 anos atrás. Mas só te fazer uma né? pergunta. Quando você fala muito de beber da fonte, de consumir. Uma pessoa que veio de exatas, e aí uma coisa que a gente sempre falou, né? É um fato que o RH hoje, para dar certo, ele tem que entender de humanas, de exatas, estratégia, operação. Mas naquela época ali, que fonte que você bebeu para entrar nesse mundo que ele ainda não era tão estratégico como hoje, né? Que fontes que você ali começou a entender e a beber para falar, bom, agora eu entendi como eu vou fazer isso aqui. Como é que foi isso? Eu acho que assim, primeiro que para minha sorte, né, e talvez nisso o universo conspira, e que eu falo, né, com meus planos, né, cheguei onde cheguei porque os planos eram errados, talvez nem sempre, que curiosamente, embora eu fizesse na administração, eu fiz administração trabalhando na área financeira, pois eu fiz um MBA em finanças, ou seja, apesar de eu ter o foco muito grande em finanças, todas as minhas eletivas que eu fiz na administração foram em RH. Ah, tá. Então o seu pezinho já estava aí. Você só não... Mas talvez muito assim, eu lembro que, por exemplo, eu estudei francês no início da minha carreira, trabalhando no grupo Fiat. Aham. E as pessoas me perguntavam assim, mas por que você está estudando francês? Eu falei assim, já estudei italiano. Francês, uma hora pode ser que eu precise. E tá aí precisando hoje, né? Exato, quando eu fui para Peugeot, mais à frente a gente fala disso, né? O francês, de eu ter estudado francês ajudou. Mas assim, então, talvez intuitivamente na época, né? Eu sempre tive curiosidade de me aproximar e entender as outras áreas, pensando também nisso, né? E uma hora, né? E se surge uma oportunidade, eu não estou preparado, né? Então, assim, quanto mais amplo o seu conhecimento, e não precisa ser profundo, né? Maior a possibilidade que você tem de migrar, Sim. né? E também maior a sua segurança quanto à carreira que você está construindo. Né? Em algum momento pode ser que sim, vai ser necessário, vai fazer falta e eu já tenho. Entendi. Né? E você leva esse lema na gestão do seu time? Você faz o seu time levar isso para eles de precisamos estar preparados? Faço. Isso é muito forte. Né? Por exemplo, o tema hoje, né? Que é a inteligência artificial. Uhum. Antes mesmo, né? Agora a Stellantis está numa vertente muito forte disso, mas quando a gente começa a falar da transformação digital, depois agora a coqueluche aí da inteligência artificial, eu sempre tive muito o interesse de estar alinhado assim, o que está acontecendo no mercado, qual que é a tendência e como que a gente traz isso para o time. Por exemplo, né, pulando um pouco aqui a história, mas para exemplificar isso melhor, foi em 2019, um pouco antes da fusão. Eu criei um programa na Peugeot Citroën, na PSA, que chamava RH 4.0. Eu juntei os times... Naquela época ainda não existia o RH 4.0 Não, então, falado. O mercado falava, mas dentro da PSA falava pouco. E assim, se falava muito, mas
Você fala Como assim, teoria. o que isso é tangível? Pouca coisa. E aí eu juntei a equipe de todo o RH, todas as áreas, e o primeiro trabalho que a gente fez é assim, gente, me ajudem. Né? Eu já tenho algumas ideias na cabeça, mas me ajudem a pesquisar o mercado, tudo que é tendência. Tudo que está acontecendo no mercado sobre gestão de RH e que a gente não está falando. Aí, ambidestria organizacional, antifragilidade, né? A vulnerabilidade do líder, liderança né? Quando essa proximidade do líder, dos liderados, etc., e até as questões mais tecnológicas, né? A gente mapeou isso tudo. Né? Ok, então agora nós vamos montar pequenos grupos de trabalho, cada grupo vai se aprofundar nesse tema, criar um percursinho de formação e nós vamos fazer uma grande formação para todo o time de RH, mas feito pelo próprio time. Né? Então tinha o pessoal, por exemplo, metodologia ágil, teve o pessoal que estudou Scrum, Squad, etc., para depois compartilhar com os colegas. Legal. A ideia nesse momento não era tornar ninguém expert em nada. Mas todo mundo... Mas eu queria que o time inteiro soubesse assim, isso está acontecendo, existe este método, existe essa informação no mercado, até para saber assim, poxa, aqui eu tenho então uma prateleira de opções. Em algum momento. Eu sei que existe, eu posso buscar disso. E a gente, no fundo, foi criando também, né, como um resultado secundário desse trabalho, os especialistas. Sim. Né, o pessoal que começou a trabalhar e estudar metodologia ágil, pronto, ficou, né, tipo assim, eu não tinha nenhum Scrum Master, mas eu tinha as pessoas que entendiam do método e tal. Se a gente falasse assim, vamos trabalhar em squad esse projeto? Vamos. Vocês puxam? Puxamos, né? Entendi. Então, sempre tive muito isso de olhar o que está acontecendo fora e trazer dentro e tentar contaminar o time com isso, né? Então, não colocar, por exemplo, como foi o RH 4.0, como uma agenda impositiva. Né? Assim, faz sentido para vocês? Faz. Tamo junto? Tamo. Então vamos construir isso juntos. Mas para fazer sentido, inclusive, eles têm que conhecer e não conhecer o que você conhece, mas da forma deles conhecer, né? E quando a gente fala assim, não esperar ter o recurso, né? A PSA passou por por conta da questão financeira dela, por um momento de severização muito forte de custos. E isso foi o que trouxe ela aonde trouxe, né? Fazer uma fusão 50-50 com outra grande montadora, que era a Fiat Chrysler, né? Então, assim, a gente tinha uma restrição orçamentária para treinamento muito grande. Então, quando eu também planejei o RH 4.0, assim, poxa, eu quero dar um banho de loja no time de RH, mas eu não vou poder contratar um consultor. Um treinamento. Não vou ter o treinamento. Específico. Como é que eu faço isso? Vou ter que usar o próprio capital que a gente tem, né? Então, engajei o time para assim, faz sentido para todos? Né? Cada um pega um tema e vamos fazer. E desculpa, às vezes, se eu estou alongando muito nisso, né? Porque tá surgindo aqui outras coisas interessantes surgiram desse projeto. Que aí a gente começou a avaliar assim, mas Moacir, nós vamos mandar um e-mail com um resumo, depois nós vamos fazer uma apresentação para compartilhar. As pessoas não vão prestar atenção, não vão absorver. Aí que interessante a gente pensar nisso, porque é assim que a gente treina todo o time. Como área de treinamento, se a gente está achando assim, não vai funcionar... Imagina pro restante, né? Eu falei, então também não é uma oportunidade da gente rever a forma... Vai surgindo, então, outras coisas no meio, como que a gente compartilha conhecimento. Então, assim, cada grupo também, além de divulgar um conteúdo, tinha um objetivo assim, então vocês têm que criar uma forma diferente. Como que a gente vai fazer... As pessoas fixarem o conteúdo, captarem o que é essencial, saber onde buscar informação, né? E que isso não se perca, né? E aí começamos. Teve gente que criou um websitezinho, teve gente que criou game, né? Então a gente também foi experimentando outras formas de trabalhar com o RH aquilo ali numa prateleira, formação, quando precisar. Né? Então teve esse ganho adicional indireto, né? Então foi um projeto super bacana. Mas assim, então... Acho que para resumir, né, então sempre foi muito isso. Ver o que está acontecendo no mercado, né, o espírito do Bill Gates, né, consigo saber o que o Bill Gates está lendo e estou lendo a mesma coisa. Fazer seu time engajar até a mesma coisa. E como, então, levar isso para fazer assim, faz sentido para todo mundo, como que, né, as pessoas se motivam a também perseguir isso. Então, comecei então na área de RH,
com um departamento que era grande, então recrutamento, treinamento, talent management, comunicação interna, remuneração, benefício e tudo mais, todas as áreas técnicas, da noite para o dia, e era, no compliance eu tinha gestão como líder de projeto. E não de gestão do time. Ali não. Ali sim, pensar no crescimento daquelas pessoas que estão no time, fazer conversas difíceis, etc. Né? Para minha sorte, eu contei com um time muito colaborativo, mas talvez até porque, assim, foi um momento que, né, hoje se fala disso, né, Brené Brown, né, que fala da vulnerabilidade e tal, e lá atrás, eu pelo menos não tinha essa referência, acho que eu fiz espontaneamente, mas talvez o que me ajudou foi isso, assumir assim, gente... Não sei, eu venho de área financeira, né, o que eu posso contribuir, visão, método, e estar junto com vocês, mas vou precisar muito do apoio de todos. Então, cheguei com a postura muito de ser o parceiro e não necessariamente o líder, né? E aí também fui entendendo ao longo do processo que eu não precisava, nesse primeiro momento, realmente entender com detalhe todas as técnicas das áreas que eu assumia, né? Mas eu tô assim, mas eu tenho que construir alguma coisa nesse momento para eu me consolidar, né? E para realmente, assim, como que eu vou ser o líder disso? Então, qual é a visão? E aí que vem, né, o que você estava pontuando, assim, eu vim, então, da área financeira, né? Uma área mais pragmática. E eu comecei a pensar muito assim, eu preciso trazer também o pragmatismo para dentro do RH. Mas fazendo a ponte assim, é o pragmatismo sem esquecer que a gente está lidando com toda a subjetividade, todas as questões que envolvem a gestão de pessoas. Mas é isso que eu vou começar, então, como ponto de partida, e aí, a partir disso, eu começo a construir, sim, o que é o meu papel como líder desse time. Então, começo pelo que é mais pragmático. É organizar, é informação, é organizar dados, né? Então, assim, né, é o básico lá, o que a gente não controla, a gente não gerencia, né? Então, comecei a ir mais nesse sentido e fazer muito crítica, assim, sobre o que a gente fazia, fazer por fazer. Né? Então, que muitas vezes, assim, como a área tem uma subjetividade muito grande, a gente tem uma tendência muito forte de fazer porque é legal, né? Então, eu lembro uma vez um pessoal do meu time fez um bench na Natura, né? E eles voltaram, assim... Super animados, energizados. Poxa, Moacir, a Natura tem isso, a Natura tem aquilo, a Natura tem isso outro e tal... Projetos pro brio do RH faziam super sentido. Nossa, super legal, vamos implementar tudo amanhã. Mas pro business, negócio, falar assim, ok, gente, vamos filtrar aqui. O que da Natura realmente a gente precisa fazer para os objetivos do business, né? Então, assim, vamos pôr o pé no chão e construir coisas sólidas, né? E assim, não necessariamente esse pragmatismo, ele significava assim, que as coisas não iam lidar com a subjetividade ou que a gente ia começar a criar coisas que realmente, para um time de RH, criasse um engajamento e tudo. Para sorte, né, durante esse processo, a gente começou a revisitar o planejamento estratégico da empresa, né? Então, essa ainda era TechSeed dentro do Grupo Fiat, é uma fundição, né, um ambiente, um produto que, a princípio, na visão dos colaboradores da época, poxa, é um produto mais básico, duro, né, e tal, que não é a grande tecnologia, e a gente sempre se comparava muito com a montadora, que era, né, nossa co-irmã do outro lado da avenida ali, que é a Fiat, né, nossa, as coisas acontecem lá e aqui não é nem irmão, o primo pobre, né, o sentimento de inferioridade. Quando a gente começa a revisitar o planejamento da empresa, a gente viu assim, poxa, isso é um sentimento de inferioridade, né, a TechSeed, ela desenvolvia ligas, ela fazia a cocriação junto com o cliente, então assim, ela sabia mais do que o negócio dela, ela sabia o desenvolvimento do motor que o cliente fazia, e a gente não capitalizava isso, e a gente também não reconhecia como valor. Então a gente começou a observar que a gente tinha um potencial de ser, já éramos uma empresa grande, tínhamos 76% do mercado automotivo, por tipo de produto que a gente fabricava, multinacional, só na planta de Betim na época a gente tinha mais de 4 mil empregados, mas com esse sentimento acanhado e tal. Falar assim, poxa, não,
né, a empresa, e aí começou até por uma questão do change management, né, a gente começou a trabalhar com o slogan do Metalurgia Sem Fronteiras, que assim, ok, conceito do Big Bang, tudo começa daqui, ok, a produção do bloco de ferro fundido, mas a gente está expandido, a gente está indo para outras áreas, outras tecnologias, a gente está agregando muito mais do que a simples... o vazamento do metal num bloco, numa linha de produção. Mas sabe o que é né? engraçado quando você fala isso? Porque, na verdade, o que você fez, e você fala muito de, né, a gente precisa, para ser grande, você tem que começar a pensar grande. Mas fala muito desde onde você começou, que é, tudo tem que existir um motivo e um motivo maior. Sim. Então, né, ali quando você começou com os papéis, existe um motivo maior. E eu acho que quando você diz isso do seu time gente, existe um motivo e eu tenho que entender qual é o motivo maior e trazer isso para a equipe. Que a gente fala muito isso sobre esse empoderamento, que a gente fala muito sobre o porquê as pessoas fazem o que fazem. E aí, como lá atrás você já conseguiu mostrar para as pessoas que, olha, a gente não é simplesmente o primo pobre, nós somos o que fazemos disso e por isso a importância do mercado. E sobre trabalhar com as pessoas muito porque a minha empresa é menor. Não, a sua empresa ela tem uma importância de mercado, porque se ela não tivesse, ela nem estava existindo. E hoje tem falado muito sobre isso, de dar para essas pessoas que estão trabalhando com a gente, com os times, essa de qual que é a verdadeira importância do que você está entregando no mercado e no mundo maior. Isso você começou a trabalhar lá com esse time. Então, o que se fala muito hoje, né? O propósito, a visão. Propósito, visão. Então, a gente criou essa visão. E foi uma cocriação. Fizemos a reunião com o board da empresa para as grandes orientações estratégicas, onde que a gente queria chegar. Depois, com a liderança intermediária, né? Então, a gente foi descendo os níveis na organização, envolvendo todos nessa construção. Para que, mais do que essa visão seja uma visão que todos acreditam e se veem lá, mas também nesse movimento a gente vai engajando e contaminando toda a organização nesse interesse de fazer acontecer. Então, assim, tinha o pragmatismo do que a gente faz, tem que ser mensurável, tem que fazer sentido para o business, mas... né, com esse processo a gente começa a trabalhar muito forte, então, ok, mas não é só o propósito, né, não é só o número, como que a gente engaja. Então foi uma época que a gente começou a trabalhar muito forte a comunicação, tanto que assim, quando eu assumi esse time, a equipe de comunicação era uma terceira, que era de uma agência, né, que fazia parte, que a gente precisava de alguém que era formado em jornalismo para assinar a revista da empresa, etc., a gente começou, poxa, quem que vai ser a mola propulsora disso aqui? Comunicação. Então, vamos começar a mudar a comunicação da empresa. E é o que você trouxe. Vamos pensar grande. Né? Mídia outdoor. Começamos a anunciar aeroporto. Mídia no ônibus. Falar da empresa. Né? E era no começo assim, hoje fala assim, employer branding. Não era employer. A gente estava no aeroporto de Confins, mas pensando assim, para quem está na empresa, na hora que ele chega numa viagem, ele vê lá assim, pô, o nome da empresa está aqui, olha só, junto com outras marcas importantes de Minas, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, começamos a mudar a forma toda que a gente fazia a comunicação dentro da empresa, a gente fez um diagnóstico com entrevista a 100% do público, todos os níveis. Nesse diagnóstico, por exemplo, uma coisa que a gente descobriu, assim, que a princípio é um susto, mas era uma coisa óbvia. A maioria do nosso público não entendia o que a gente comunicava. A gente foi perceber isso que a gente montou os questionários e a gente juntava as equipes no auditório para responder o questionário, grupos em grupos. E o time lia as perguntas e me explica aqui, o que no fundo você quer saber e tal. Né? Antes mesmo da gente ter a resposta dos questionários, a gente já sabia assim, a gente não sabe conversar com o nosso público, né? Então a gente começou a mudar a forma de comunicação, na verdade a gente começou a criar vários canais de comunicação. Então eu tinha no e-mail que eu mandava para o público, tinha assim, a informação básica, os highlights, linguagem leve, fácil, e sempre tinha um anexo. Para saber mais. Aí sim, quem quer entender profundidade, ter número, etc., tá ali. Mas a gente começou a perceber que a gente tinha que fragmentar e trabalhar melhor isso tudo. E aí, com isso, né, engajar assim, 100% da organização nessa construção. Porque eu acho que você traz todo mundo para uma mesma régua. Quando você está falando isso, eu vejo muito das empresas atuais, porque a gente vai copiando o que parece que é bom.
mas não necessariamente você olha pra dentro e vê se isso é bom pra quem tá no seu time interno. Então, é muito disso, né? Às vezes as pessoas colocam benefícios e aí ela até coloca ali no aeroporto, mas ela não tem uma comunicação pra quem tá dentro. Então, essa coisa do employee branding, quando a gente fala e quando você fala, você precisa de entender muito quem que você tem. Mas muito de entender quem você tem, mas entender o que você quer, porque senão também você só comunica, né? Você não a sua comunicação o tempo todo ali era pra levar essas pessoas pros próximos passos que você precisava que elas fizessem. Senão também vira uma comunicação que a gente só fala, né? A gente fala, todo mundo tem informação, mas muito do que o tempo todo você tem falado é pra quê? Qual que é o próximo passo? Qual é o método? Qual é o processo? Né? Porque mexer com pessoas tem que ter um próximo passo. Exato. Porque senão é isso. É ir na natura, solta ver uma prática, não é super legal, vai ficar todo mundo feliz. E não. Ok, mas felicidade não significa necessariamente resultado. Sim. E aí é onde acho que é o cerne do que você diz de juntar pessoas e estratégia. Eu olho para pessoas, eu comunico para pessoas como elas escutam, como elas precisam, mas sempre qual é a forma que vai me levar para o próximo passo da organização. E com isso, assim, a gente foi tendo benefícios que a gente não esperava. Existia a lista das 20 empresas mais conhecidas de Minas. A gente nunca teve nela. A gente apareceu. Aí assim, poxa, as pessoas fora da organização estão falando da gente. Então tá fazendo sentido, tá indo para fora dos muros, né? E se tá indo é porque as pessoas daqui que estão levando, né? Não é? A gente mudou a forma de treinar, né? E a liderança também, pra gente ter essa liderança, ok, vamos ver o que tá acontecendo lá fora e tal. Então, assim, informações muito provocativas. E inclusive, né, e aí uma sorte que eu tive ao longo da minha carreira, assim, eu tive bons líderes, né, que fizeram toda a diferença. Esse meu primeiro líder em RH, ele era formado, formado, né, em filosofia, então ele gostava muito da discussão filosófica, e até com ele eu comecei a aprender muito, assim, que a gente... Também que, por mais que o mundo tá evoluindo, as coisas estão lá na frente... Tem coisas que você tem que voltar lá no básico, entender assim, lá de 2000 anos atrás. As pessoas... É engraçado quando você fala isso, mas porque todo mundo fala assim, mas psicólogo, como é que você entende pessoas? Gente, vai lá atrás, estuda sobre pessoas. As coisas mudaram, mas tem coisas que não mudaram. É do cerne do ser humano, é do cerne do ser. E se você, como RH, como gestor... entende isso, você já tá num caminho à frente para conseguir desenvolver pessoas, né? E assim, né, para dar um exemplo disso, né, e foi com esse meu líder ele que me apresentou esse livro, Aníbal Barca. Aníbal Barca era um general cartaginês que tinha o plano de derrubar o Império Romano, né, com um exército que ele foi montando pelo caminho, né, ele sai da África, atravessa parte da Europa, vem pelos Alpes e ele quase, por pouco, ele derrubou o Império Romano. Ele venceu guerras triunfais e tal, e chegou muito perto. Com o exército, então, que ele ia formando pelo caminho. E aí você vai pegar assim, ok, o que ele usou como instrumento de liderança? Com 2000 anos atrás. Diferentes. São o que a gente fala hoje, né? O perfil do líder. A gente vai ver isso lá no Aníbal Barca um tempo atrás. Até quem tiver curiosidade, tiver acompanhando. A gente coloca aí depois. Um dos posts que eu fiz no LinkedIn, mas tem tempo, já deve ter uns 2 anos, isso era sobre esse livro, do Aníbal Barca. A gente pega lá e coloca um link embaixo para as pessoas acessarem. Né, que aí resumia um pouco o estilo de liderança dele, né? Que envolvia isso, de entender o negócio, entender a dor das pessoas, né, entender o potencial de cada um. Então ele definia assim, quem que ia cuidar dos canhões, quem que ia cuidar, e aí ele invadiu Roma com elefantes, né, então assim, ele tinha planos muito diferentes, né, então ele construía a visão e como que ele conseguia então engajar e criar propósito para as pessoas que o exército que ele ia arregimentando, né, ao longo do caminho, né, com esse propósito, né, de derrubar o Império Romano. Então, assim, a gente revisita o cara 2000 anos atrás, é o líder de hoje. E aí, também, na filosofia, a gente vai buscar muita essência para o que hoje a gente tem dentro, né, do espectro da liderança dentro das organizações. Então, eu aprendi isso com ele e a gente começou a fazer formação também sobre temas de filosofia, sociologia, e as na pessoas formação engajaram? Da liderança. Sim. Que legal. Sim.
né? Que às vezes é difícil você ter líderes, por mais que fale de pessoas, mas ainda mais lá nessa época que hoje tá fomentado, mas ainda é difícil, é de entender que, olha, é entender mesmo sobre pessoas, não é só estudar ali um teste comportamental, é aprofundar em pessoas, é difícil se engajar E a pessoas. gente viu também que, assim, a gente começou a transformar a organização, que, assim, é uma organização essencialmente dominada por engenheiros, de um processo industrial duro. Então, assim, poxa, a gente precisa que as pessoas sejam flexíveis e menos tecnicês para a gente construir essa empresa do futuro que a gente estava construindo, né? Então, assim, eu lembro que a gente fez uma formação com teatro de improviso. E aí o nosso diretor industrial começou a chorar. Na hora que eu vi esse diretor industrial, engenheiro, super competente, mas técnico, processo. chorando num momento, né, despertou nele uma sensibilidade tão grande sobre o que estava acontecendo e tal. Essa hora eu tô assim, atingimos o objetivo. Legal. Né, estamos transformando a organização. Né, e aí começamos esse movimento. E aí nesse tempo, né, ainda seguindo com o replanejamento estratégico da organização, um outro dos meus líderes era o presidente da empresa. Ele foi a São Paulo, congresso da HSM, ele voltou de lá, mal chegou, me chamou na sala dele e falou assim, Moacir, fui lá no congresso da HSM, tinha um tal de Peter Senge que falou de sustentabilidade, né? E na verdade não era nem sustentabilidade na época, né? Era responsabilidade social. Empresarial. De responsabilidade social, gostei disso. A gente precisa tá nessa, né? Eu falei, poxa, mal ouvi falar. Aí ele falou assim, bichão, se vira. Né? Eu quero essa empresa aqui na crista da onda disso. Beleza. Aí, novamente, vou buscar o que tem no mercado. Ainda pouco. Hoje tem, acho que é ISO 26000, se não me recordo bem. Né? Tem vários... O mercado está muito mais consolidado em termos de práticas Até a geração vem falando mais disso. Exato, naquela época não se falava, né? Então, assim, vamos começar a construir. Ok, então vamos fazer primeiro a análise exploratória, ver o que tem no mercado. E aí descobri o Instituto Ethos em São Paulo que tinha os indicadores Ethos. E aí, novamente, é o MVP. Ok, se é o que tem, vamos começar com isso. Vamos começar e depois a gente vai Pegamos todos os indicadores Ethos e aí com a visão do... Poxa, mas tem que fazer sentido para o business. Não pode ser só uma agenda para ir para a revista, etc. Né? Então, comecei a mapear com o time e falar assim, ó, tudo que a gente observar, cada um desses índices, a gente tem que ver o que ele é uma oportunidade para a empresa... ou ele é um risco para a empresa. Né? Então, por exemplo, a gente começou a identificar, né, a gente num processo metalúrgico, o início do nosso processo começa em carvoaria. Poxa, onde que está o risco lá? Trabalho análogo escravo, utilização de mão de obra infantil, impacto ambiental, etc. Precisamos monitorar? Precisamos monitorar. Sim. Né? Isso é risco para o business. Onde que a gente tem oportunidade? A gente começou a revisitar os programas, a gente até que tinha bons programas sociais, um programa de voluntariado, assim, fantástico. Né? A gente tinha uma creche que a gente dava, a gente mantinha com cerca de 150 crianças, etc. E a gente começou a ver a oportunidade, assim, e por outro lado, eu tinha uma necessidade do business de ser, novamente, é um processo fabril difícil, é uma competência cada vez mais rara no mercado. Eu precisava ter, assim, eu preciso pensar também no futuro da mão de obra aqui dentro da organização. Então, como que eu vou formar os futuros profissionais para estar aqui hoje? Que é o que a gente vive cada vez mais hoje, né? Mais nítido, né? Ó, vai faltar gente. Mapeia qual é o risco, quem vai faltar e o que você vai resolver hoje, né? Aí a gente montou uma linha que, assim, o projeto dessa creche, a princípio era só para... A gente tinha práticas ciências, artesanato, música, etc., de crianças de 5 a 10 anos na comunidade perto da empresa. A gente expandiu isso até cerca de 15 anos, porque também a gente começou a preocupar, assim, os meninos estavam envelhecendo e a gente não queria, assim, poxa, a criança, se ela vai de manhã para a escola, à tarde ela tem que estar aqui ou vice-versa, porque ela vai ficar em casa sozinha, os pais estão trabalhando. E aí, né, a gente sabe, assim, que, né, infelizmente, havia um risco, né, de se envolverem com criminalidade, etc., grande, e além do potencial
né, que você tem nessas crianças, né? que ia estar deixando, a gente não ia explorar. Então, a gente estendeu o tempo que eles passavam a estar com a gente incluiu oficinas de informática, reforço escolar, a gente começou a trazer conteúdo que fazia mais sentido para a formação deles. E para a formação para o negócio. E aí a gente começou, no final, a gente fez um preparatório para o programa Aprendiz. Uhum. Então, eles faziam o preparatório e muitos deles se tornavam aprendizes da empresa do programa Aprendiz. E aí, a gente criou a escola de fundição. Era uma competência que estava ficando crítica no nosso mercado, etc. A gente desenvolveu com o apoio do MEC, que é uma instituição de ensino, que eu não me lembro agora o nome, lá de Itaúna, uma universidade. Acho que foi a própria Universidade de Itaúna. O conteúdo, etc., validamos um curso técnico. E assim, e por que não também aproveitar esse mesmo jovem? Então, você imagina, a gente criou uma trilha que eu poderia pegar um menino da comunidade que está ali próximo a gente, 5 anos, e ele com 22, ele ser um técnico formado dentro da organização. E conhecendo, assim, do nosso negócio e tendo uma proximidade com... Tanto ele quanto a família, com né? a empresa enorme. Que enorme. a gente fala muito, né? Trazer a família para dentro. Hoje fala das gerações trazerem a família, mas é um pouco sobre isso, né? Uhum. É fazer as famílias fazerem parte desse processo, porque eles também são quem valorizam e seguram esses meninos ali dentro. Então, assim, começou na pauta da responsabilidade social. Tem que ter creche, né? Tem que estar próximo da comunidade, etc. Mas é isso, tem que ter algo ligado para o business, tem que fazer sentido de tudo, né? O que isso gera para a gente de oportunidade? Né? Uma oportunidade muito grande. Senão, né? E aí, o que eu acho mais importante quando você fala de tudo isso que você fez nesse momento, Moacir, tem muito a ver sobre as coisas serem reais investimentos e não apenas um custo porque todo mundo faz e eu preciso fazer. E é difícil as pessoas... os RHs principalmente, né? Entenderem que esses projetos sobre pessoas, sobre comunicação, eles têm que fazer sentido para o business o tempo todo, porque aí ele é investimento e inclusive você consegue que o business reinvista cada vez mais nesses projetos. E aí você não fica brigando por uma coisa apenas social, né? Mas assim, ainda assim, a gente ainda tinha um cunho que sim é social. Mas eu digo assim, o social ele é do negócio. Com o negócio. Mas, né? qual o exemplo, né? Eu trago aqui. Aí a gente tinha um programa de voluntariado. Número de voluntários muito grande. A gente fazia um mapeamento. O que você sabe fazer? Tinha gente assim, eu sei a pizza, eu sou um pizzaiolo enorme. Ok, a gente vai fazer um mutirão para reformar uma creche. Você vai fazer a pizza pra galera que tá trabalhando no mutirão. Eu sou eletricista. Você vai ajudar a gente com... Aí você que pega não nos escutem hoje, porque hoje em dia tem as NR todas. Né? Mas aí você pega os fundamentos lá de trás da filosofia aqui. O que esse cara tem, o que ele pode me dar de potencial e como que eu uso ele pra mim. Então, a gente tinha esse programa de voluntariado muito forte. Uma das ações que a gente tinha, todo final do ano, a gente ia pro Vale do Jequitinhonha. Durante o segundo semestre, a gente recolhia doações. Montava cesta básica, kits de higiene, kits escolares, etc. Final do ano, a gente tinha a campanha que era o Natal Solidário. A gente ia para o Vale do Jequitinhonha, uma cidade que chama Pontos dos Volantes, que a gente identificou que era o menor IDH de Minas. E a gente fazia essa ação. Iam muitos voluntários. O pessoal adorava ir distribuir e tal. Quando chegou a agenda da responsabilidade social, a gente começou a avaliar assim, ok, lá eu não tenho oportunidade, sim, isso aqui traz o benefício para o business... O engajamento, o clima, o pessoal gostava muito. Essa campanha tinha assim, um apelo emocional muito, muito grande para a empresa. Quando saíam os caminhões buzinando dentro da fábrica com toneladas de alimentos e tal, o pessoal vibrava de poder participar disso. Então, sim, tem um benefício indireto. Mas o time, né? A gente começou a observar que mas a gente não está transformando essa comunidade. Todo ano a gente vai lá, entrega kit escolar, cesta básica e tal. Cesta básica e o kit de higiene, daqui a 15 dias acabou. E as pessoas voltam para a mesma realidade. Então, não pode ficar só nisso. Aí começamos a avaliar como que a gente poderia contribuir. A gente fez uma parceria com a Visão Mundial na época e com a Emateca. Que assim, tem um período de chuvas lá, que a gente poderia desenvolver as caixas d'água, que eles com as calhas, começavam a pôr as calhas na casa e criava outros meios de coletar a água da chuva e com aquilo ter a água disponível por mais tempo durante o ano. E tendo a água, aí vinha o passo com a Emater, ele poderia ter pequenos animais, uma hortinha, alguma coisa até dentro de, no quintal de casa também.
Aí sim, ok, então a gente está fazendo algo, continua tendo, Pro final do todo, ano, né? vai a equipe toda, Mas leva a tem cesta algo básica e maior tal, disso. mas estamos construindo uma coisa que vai ajudar a transformar a realidade daquelas pessoas, Sim. né? Então, tudo isso revisando essa agenda da responsabilidade social. E aí, esse líder, né, o presidente da empresa que me trouxe o desafio da sustentabilidade, ele era um profissional de carreira da Fiat Automóveis, ele voltou para a Fiat Automóveis, ele voltou na cadeira de diretor de recursos humanos da Fiat Automóveis, e aí nessa época ele me convidou, falou, Moacir, você vai comigo, né? Então fui para a Fiat, e aí lá, né, uma das coisas que a gente começou a trabalhar mais forte foi a questão da meritocracia, né? Talvez assim, muito por aí eu já ter vivido a experiência assim, de ter tido a gestão de praticamente todos os sistemas de RH, eu vi uma conexão muito grande entre tudo que nem sempre refletia nas decisões que o líder tomava em relação à carreira das pessoas, né? Então a gente começou a criar meios de, durante uma análise para as ações salariais, que ele tivesse no mapa um radar para ele se basear, pensando também assim. Então essa questão da meritocracia é quem performa mais, né? Quem tem potencial de crescimento maior, quem na avaliação de desenvolvimento, né, tá mais pronto para os desafios da organização, etc. A gente começou a reunir todas essas informações para tornar a decisão do líder mais consistente, né? E aí, um tempo depois disso, eu recebi o convite de ir para a Peugeot Citroën. Eu migrei para a Peugeot Citroën em fevereiro de 2012. Era um momento, até muito por conta dessa época da sustentabilidade, que assim, poxa, eu quero beber da fonte, eu quero conversar, eu quero saber, eu tinha que ir muito a São Paulo. São Paulo. Eu comecei a ficar assim, poxa, as coisas estão acontecendo, não é aqui, é lá. Né? Lá você esbarra na rua todo dia com um consultor, alguém do mundo acadêmico, né? Um autor, etc. Né? Belo Horizonte, né? É uma realidade que se transformou, mas vamos pensar que 2010, 2011, né? Era um pouco diferente. Então eu estava desenvolvendo esse desejo de estar em outro lugar. E aí surgiu o convite da Peugeot Citroën, aceitei, migrei para lá, e cheguei, assim, numa empresa, então, em crise. Quando né? você foi convidado, você já sabia desse momento da empresa? Sabia. E o que chamou a atenção? Sabia. Eu acho que, assim, a agenda, né, do tornar a organização mais eficiente, fazer muito com pouco e tal, sempre teve no meu dia a dia, né? E era a agenda. Falou, Moacir, olha, é uma empresa que até agora ela tinha práticas de uma preocupação menor com o resultado, só que ela tá num ponto crítico. Ela precisa mudar. Ela precisa fazer um ponto de virada. É uma empresa que precisa performar, né? O mundo mudou, né? A situação tá difícil, a gente precisa performar, então tudo tem que ter muito mais, tem que ser muito mais bem pensado para que a gente consiga, sim, fazer coisas boas com menos recursos. Então, foi com essa agenda. Entendi. Fácil? Não é. Porque, assim, uma coisa também né, eu como já tinha carreira na indústria automobilística, a indústria automobilística é assim, um segmento de doido. O investimento para você desenvolver um produto é altíssimo, o prazo é longo. Né, maquinário, etc. Né? Para você crescer, você tem que investir, não é, né, tipo uma startup que né, você cresce exponencialmente sem precisar de estrutura que acompanhe. E uma estrutura grande, né? Exato. Então, assim, e é um mercado super competitivo, tem muita gente disputando o mesmo mercado, então margem baixa. Né? Então, já era acostumado com esse cenário, né? Mas eu acho que, assim, talvez, né, nessas conversas iniciais, entendendo, eu vi, assim, que a PSA ela tinha um mato muito alto. Então, assim, temos uma grande oportunidade aí. E era, assim, era uma posição no Rio de Janeiro. Eles me deram a opção, Rio ou São Paulo? Né? E aí, sei lá, coisas da vida. Eu, por coincidência, ainda não tinha nem começado o processo com PSA e tudo. Tinha feito minha primeira viagem pro Rio. Nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Passei um final de semana com minha esposa lá. Falei, nossa, que lugar.
Morar à beira-mar. Né? E aí veio o convite, eu falei, gente, será? As coisas podem ser que não são por acaso. No Rio aconteçam também as coisas. E o Rio, naquele momento, era um momento assim, começava a se falar de pré-sal. Ah, sim. Oil and gas bombando, então a cidade tinha dinheiro, as UPPs estavam funcionando, já se falava de Olimpíadas no Rio, Copa, etc. Então, mais assim, uma vez, o que tá para acontecer foi o que te motivou. Então, assim, o Rio tá na crista da onda, as perspectivas para o Rio de Janeiro são boas, então vou mudar para o Rio de Janeiro. Né? Então, aceitei a proposta, comecei a trabalhar no Rio na PSA e, de fato, foi essa agenda. Severização, ou melhor, né, como os franceses falavam muito, e é um termo que eu gosto, é a frugalidade. E aí a gente tinha uma agenda muito forte de quebrar paradigmas. E eu acho que é isso que sempre move a gente, né? Ou como trazia, né, para quem conhece o Oscar Motobura da Manaquei, as equações impossíveis. Como que eu entrego um produto de alta qualidade e baixo custo? Essa é uma equação impossível, né, a princípio. E a hora que o mercado inteiro busca. E a hora que você resolve isso, acabou. É isso que vai te dando patamares. Então, assim, tinha muita equação impossível para a gente colocar, para a gente resolver. Né? Então, começamos esse movimento de trazer a frugalidade, mas sim, é uma empresa que tem que ser cada vez mais ágil, mais competitiva, né? Alta qualidade, com baixo custo, etc. E aí, na experiência da PSA, né, além das áreas que eu já tinha passado, eu sempre também fui muito palpiteiro com as outras áreas, né? Todos os momentos da minha carreira. E para minha sorte, eu sempre lidei, né, e continuo lidando até hoje com colegas que me dão abertura para isso. Mas acho que isso vem de quem é de um verdadeiro RH, é isso, né? Você precisa de estar em tudo o tempo todo. E aí eu comecei a dar muito palpite em relações sindicais. Né? Que aí não estava ainda no seu guarda-chuva. Não estava comigo. E eu achava importante eu me aproximar dessa área, porque eu imaginava assim, se um dia é aquela história do estudar o francês quando ninguém está pensando e tal. Se um dia me aparecer uma oportunidade para ser o número 1 de RH, eu preciso de vai me faltar, pela indústria principalmente. Vai me faltar ter a experiência com relações sindicais. Então, comecei a me envolver, dar os palpites e tal. Porque, assim, da minha experiência anterior, não é que eu era totalmente alheio a isso. A parte de custo era comigo. Então, toda a estratégia do que a gente ia negociar com o sindicato, impacta mais aqui, menos aqui, podemos ir até aqui, melhor pagar isso do que aquilo. E a comunicação interna também era minha. Então, assim, encerrou a agenda com o sindicato, Márcia, é isso que aconteceu. Como fazer isso circular dentro da empresa estava comigo. Então, assim, eu sabia, assim, o que faltava para mim era só realmente estar na linha de frente, na cadeira, cara a cara com o sindicato. Então, comecei dar os palpites, me envolver, até que me convidaram. Falou, Moacir, você quer assumir relações sindicais? Assumi, né? E aí também, né, uma agenda difícil, né? A gente passou por fechamento de unidade, a gente cortou turno, a gente fez layoff, suspensão de contrato de trabalho. Os acordos, né, que foram negociados na época foram acordos difíceis, porque a empresa precisava, porque era uma empresa que estava no modo de sobrevivência. Né? Então, dando um pouco desse contexto, né, a PSA ela estava saindo então de uma crise, mas ainda era uma empresa que não tinha atingido o break-even, né? E a gente precisava, então assim, ok, né, vamos criar um plano, né? E até pensando na comunicação disso tudo, e isso veio do global, né? E a gente acompanhou aqui, era o back in the race, era uma empresa que precisava voltar ao jogo, voltar a ser competitiva. Então, o primeiro objetivo era break-even, né? Projeto para 4 anos, para a gente atingir o break-even, 1 ano e meio. O Grupo PSA Mundial estava operando no azul. Né? Foi muito rápido. Aí só uma coisa dessa operação. Nessa época, porque a gente até comentou isso, né? Quando acontecem essas coisas, existe às vezes a tendência do mercado de deixa eu ver quem no mercado já passou por isso para trazer. Vou trazer às vezes alguns grandes players para vir para dentro e fazer isso acontecer. E você comentou muito olha, eu fiz com o que eu tinha dentro de casa. E como é que isso foi para chegar nesse break-even, já foi fazendo isso, olhando com quem que você tinha dentro de casa. Esse ponto é muito legal, que eu falo muito que assim, a empresa era a empresa que lá em 2012, quando eu entrei, era a empresa que ia ser vendida para todo mundo. Por volta de 2019, a gente teve uma visita do presidente mundial e a gente, pois é, Carlos Tavares, porque
quem que nós vamos comprar? Porque tem um rumor que nós vamos comprar tal, que nós vamos comprar tal e tal. E foi legal que ele falou assim, gente, o que a gente vai comprar não importa. O que importa é a gente observar que assim, éramos a gente sai de... quem ia ser vendido para todo mundo. Hoje a gente é quem vai comprar os outros, né? Então assim, olha o que a gente construiu, né? E essa construção, né? E essa coisa fez muito sentido, assim, até com uma comunicação muito transparente. Da onde que a gente tinha que chegar? É lógico, assim, tem muita estratégia dentro disso. Sim. Reposicionamento de marca, ver os mercados em que a gente tinha que explorar melhor e tal, né? Lógico, e tem a estratégia do business, contribui muito nisso, mas com pessoas, então a gente tinha que, mais uma vez, criar esse propósito muito claro. A gente precisa passar a operar no azul. Isso vai ser fator preponderante para a gente ter mais recursos para investir, para a gente crescer, para a gente lidar com as equações impossíveis, etc. Né? Então a gente fala que é fácil? Não, no início foi difícil. Era uma empresa, sim, que a gente mandava estagiário para a França. Festa no Jockey Club de São Paulo com champanhe no final do ano. Então, assim, de você passar dessa empresa para a empresa frugal, é um processo difícil. Não foi uma virada de chave do dia para a noite. E fazer as pessoas comprarem. Dia após dia, né? À medida, então, que a gente ia transformando as coisas e não digo que não é sorte, é pelo trabalho que vinha fazendo, como o resultado começou a vir... As pessoas começam a... Exato. Aí, acreditar. Ok, essa visão, esse propósito... Né? O processo é dolorido, né? Vem o que você trouxe, né? A gente está fazendo com as mesmas pessoas, sem grandes aquisições no mercado, etc. Mas a gente está construindo algo grande não só não com menos pessoas, mas com as mesmas pessoas. Sim. Né? Então começou a dar também para a gente uma visibilidade muito grande que sim. Dá para... Uma vez que você... como é que fala? Dá o estalo, né? Você faz coisas grandes com o seu time. Então, novamente, eu não tinha grandes verbas para treinamento, né? Vamos treinar as pessoas internamente. Como que a gente... Tudo com o que tinha dentro de casa. E a empresa foi, então, 1 ano e meio operando no azul. Depois era o Push to Pass, o outro programa. Ok, vamos para a próxima etapa, que é temos que ser mais competitivos e superar o mercado. Né? Eu acho que um dos pontos que ajudou muito nessa estratégia é ser simples no que a gente quer também. Temos até de indicadores. Então, assim, tinha essa questão de também a visão da empresa como toda, assim, a gente quer chegar aqui e esses são os números. Os objetivos estão muito claros. Mas não são muitos. A gente sabe que o trabalho para chegar aqui envolve muita coisa. Mas como é que nós vamos chegar aqui? Aí que tá. Aqui é a liberdade dos times. Então, não preciso querer controlar e construir muito como nós vamos chegar. Mas o que a gente tem que ter muito claro, assim, o que é inegociável? Inegociável que o resultado precisa chegar aqui, nossa participação de mercado precisa chegar aqui. Isso a gente não tem como negociar. Né? Porque é isso que vai levar a gente dia após dia mais à frente. E tá todo mundo no mesmo lugar, no mesmo caminho e novamente, chegar? No início, né? Um pouco de resistência, né? Sim, mas depois que as pessoas veem que, assim, faz sentido, né? E a gente está construindo isso. E tá acontecendo, né? Mas aí entra mais muito fácil. Do que você falou, e eu queria que você entrasse um pouquinho, né? Dessa questão da comunicação transparente, mas não só transparente, mas coesa, né? Aquilo que eu digo... vai acontecendo, vai sendo mostrado, olha, tá vendo o que aconteceu? Agora é o próximo. Então, não é só a questão de ser transparente, mas de ser coeso naquilo que é comunicado. Mas você me falou muito sobre isso e eu achei muito importante quando você fala desse processo de comunicação nesse momento de PSA. Da importância que isso foi, mas... Não porque parece que transparência é só falar as coisas que, né? Eu queria que você entrasse um pouco disso e falou, olha, eu falei coisas, inclusive, de, olha, talvez você amanhã não vai estar aqui mais, mas eu preciso de você hoje. Exato. Como é que foi isso, assim, como RH, fazer tudo isso acontecer e fazer com que as pessoas ainda estivessem ali e próprios líderes também, né? Você traz um bom ponto que é verdade, né? Muitas vezes, assim, as pessoas falam assim, eu quero a transparência. Ok, então você tem que ter maturidade para ouvir. Sim. Né? Porque não significa que vai ser o que você espera ouvir. Vai ser bom, né? Nesse início do processo, né, lá 2012, 2013, ficou muito claro. A gente está em modo sobrevivência, nós vamos ter que fazer reestruturações, né? A empresa vai ter que se transformar para atingir os objetivos dela.
todos vão ter que nos ajudar nessa luta, mas a gente não consegue assegurar que todos estarão aqui no final desse processo. Entendi. Né? Então, e na época foi lançado um programa, né? Um programa não, a gente começou até a usar muito assim, o darwinismo, para ajudar como conceitualmente mais trazer uma vez isso. Voltando lá atrás. Sim. Que assim, os mais fortes sobreviverão. E isso vai valer para a gente em relação ao mercado e para quem está aqui dentro, né? Mas, claro, sempre dosando muito para também não criar um espírito de competição interna muito grande, que assim, modo de sobrevivência. Né? Ou eu é você, Sim. então... Né? E não necessariamente quando você fala isso, porque pronto. quando você fala o mais forte, às vezes dá essa sensação de, mas então só as pessoas que eram mega competentes. Não. Mas é aquilo, existem outros fatores que diz que a pessoa é forte ali, né? E eu acho que assim, uma das coisas que a gente pontuou muito na época era deixar também muito claro a situação da empresa. Então assim, gente, ou a gente vai conseguir levar a grande maioria dos colegas, ou não vai ninguém. Né? Então, é um caminho que a gente não... Nesse momento, a gente não tem muita escolha. Por sorte, novamente, como o resultado foi mais rápido e melhor do que a gente esperava, etc., né? Toda essa severização, ela não precisou ser de grande intensidade e tudo mais, mas eu acho que, assim, dos times terem assumido isso e ter buscado a eficiência, né, ter trazido esse resultado, como ele aconteceu rapidamente, ok, então agora saímos do sufoco e conseguimos, né, chegar num ponto em que já temos, né, mais segurança de que os nossos objetivos vão ser cumpridos e que vamos seguir bem daqui para frente. E né? aí, só uma outra coisa, quando você fala disso e pegando outros processos que você passou, você vai falar, eu queria que você falasse isso, né, nós vamos passar isso falando da pandemia também, mas assim, você recebia toda essa pressão, você sabia tudo o que estava acontecendo, os números, e você tinha esse papel. Como que você fazia para que isso não fosse atingido para baixo o tempo todo, toda essa pressão? Porque as pessoas já estavam numa pressão porque a transparência acontecia, então já sabiam onde a empresa estava. Mas elas sabiam, mas elas não sabiam de todo o processo, a estratégia, até porque não cabia isso. Como fazer uma liderança? Você como líder ali naquele momento que recebe tudo isso, precisa fazer acontecer, precisa fazer com que as lideranças façam acontecer nos seus times, mas sem que as pessoas fiquem com burnout, por exemplo, né? Saem ali no limite de estresse. Como é que era viver isso? Não, então, é criar, né, esse senso dessa visão muito forte, né, de que, sim, acho que principalmente assim, que é um caminho que é possível, né, a gente vai ser capaz de fazer isso, que a gente precisa estar aqui dentro de casa e a gente vai conseguir vencer isso. Que muito que você fala sempre do seu lema também, nada é tão impossível, né? Dá para fazer alguma coisa melhor. Então, né, e colocar, tá na mão da gente. Se depende da gente, nós vamos fazer acontecer, né? Então e é muito nesse sentido. E lógico, assim, dentro da frugalidade também a gente começou a avaliar muito assim, mas eu preciso manter um clima positivo, etc. Né? E novamente, sem recursos. Sim. Então a gente começou a criar os programas de engajamento, né? Então, falando de benefícios, tinha um programa que era o Pensando em Você. Eu não tinha muito recurso, mas a gente, assim, onde que estão as dores das pessoas, o que eu posso aliviar olhar no dia mais delas. Uma vez para as pessoas que você falou. Para que principalmente, assim, a Argentina, além da situação da empresa, a Argentina já vivia a situação econômica, toda a dificuldade que ela enfrenta hoje. Então, assim, poxa, como que eu alivio também as preocupações que a pessoa tem com o dia a dia fora da empresa para que ela esteja aqui bem para trabalhar, né? E entendendo, sim, porque tinha toda essa responsabilidade de transformar a empresa, né? E assim, vai alguns programas assim, frugais, né? A gente, eu não consigo criar novos benefícios, mas eu sabia que a conta do supermercado final do mês era uma conta difícil, né? A inflação, a evolução do preço dos itens de supermercado e tal. A gente, com o apoio da equipe de compras, a gente negociou com as grandes redes valores para compra coletiva, grandes volumes. Então, a gente conseguia preços bem menores que o mercado. A gente criava os formulários com essa, vamos dizer, essa cesta básica interna.
Então, assim, eu não tinha dinheiro para gastar, mas gente, quem precisa comprar esses itens, né, cadastrem-se, a gente vai fazer a compra coletiva num preço bem menor, e aí vocês vão ter acesso a isso com qualidade e menor custo. Sim. Então, para a gente, assim, envolver a boa vontade de alguns colegas de fazer isso acontecer. A gente, como empresa, a gente conseguia suportar como negociação e intermediação disso. Sim. E né? Usar todos os setores a favor do mesmo propósito, né? Porque isso você precisava do setor de compras. Exato. Legal. Nessa época, né, eu tive que usar muito a colaboração de todos. E eu acho que, assim, é um espírito que você cria no momento de crise. Sim, tá todo mundo pro mesmo caminho. Tem todo mundo se ajudar mesmo, né? Um precisa ajudar o outro. Não é sobre fazer só o seu. Acho que é clichê, né, mas vale a pena reforçar que é a crise que gera as oportunidades. Sempre é. Né? Então, a gente aprendeu a criar muito, a se reinventar, fazer mais com menos, como empresa como um todo, não só a RH, em função da crise. E isso, inclusive, é um aprendizado que é mantido até hoje. Sim. E que você leva, inclusive, logo depois na fusão, né? Isso faz parte da cultura da Stellantis hoje. Né? Então, como que a gente consegue ser cada vez mais, né, uma empresa mais eficiente, inovadora, tá pensando lá na frente, né, sem necessariamente, né, tá tendo que fazer grandes investimentos, trazer uma McKinsey, trazer né, as grandes consultorias, etc. Eu faço isso com o capital interno que eu tenho. E aí a gente foi desenvolvendo, né, ainda falando nesse pedaço como Peugeot Citroën, um espírito, né, da liderança, então, de sim, se reinventar constantemente, enfrentar um desafio atrás do outro. E veio a pandemia, né? Durante a pandemia... Na pandemia você estava ainda na PSA? Ainda era PSA. Primeiro ano de pandemia ainda era 2020 PSA. Ali. 2020. A gente teve que, mais uma vez, se reinventar, para a linha, volta a linha. E deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente entrar dentro mesmo da pandemia. Nessa época ali, né, antes dela acontecer, você já estava enxergando que tinha um movimento? Como é que isso estava acontecendo? Ou realmente, assim, até vocês, no que tange pandemia, foram pegos muito de surpresa? Ou você já estava entendendo algumas coisas acontecendo no mundo e falando, alguma da coisa... Da pandemia... Antes dela, né? Quando sim. ela chegou. Não, mas eu acho que sim, mas assim, muito já, vamos dizer, de fevereiro ali, de janeiro para ali, então ainda muito em cima. Quando realmente começa a ter assim, começamos a ter lockdown em Wuhan, então tem um problema, algo está acontecendo, né? Mas aí é uma visão muito minha, não sei, né, te falar exatamente assim, se no headquarter, o que tava acontecendo, o pessoal estava né? monitorando e tudo mais. Mas, de fato, né, de alguma forma a gente foi pego de surpresa e aí começa, como que a gente reage do dia para a noite. Mas e, pegando assim, tudo que você já tinha acabado de viver. O time se deu na hora que super você vai bem. respirando, velho. O primeiro ano de pandemia, o resultado da PSA South America foi, salvo engano, o melhor dos últimos anos. Que aí entra muito do que todo mundo... Né, é a prova viva, vamos dizer assim, de prepare o seu time o tempo todo para as crises e para aquilo que você não sabe o que vem. Ali vocês tinham acabado de se preparar, né? E na época, a gente até... E aí eu agradeço, né? Tem uma colega do meu time que ela fala assim, nossa, Moacir, a gente tem uma coisa aqui tão rica, vamos inscrever no Prêmio BRH? Aí chama Cristiana ela. Eu tô assim, não, Cristiana, não sei, e a gente já tem tanta coisa para fazer, vamos mexer com o prêmio. Não, vamos, acho que é legal a gente compartilhar isso. Que a gente foi falar da antifragilidade dentro da organização. Como que a gente criou isso? Então, assim, talvez aqui eu conhecia o conceito da antifragilidade, o livro do Taleb, né? Não lembro certo o nome dele. Mas, assim, as coisas foram acontecendo espontaneamente. Não porque uma orientação, existe isso no mercado e tal. Mas desse líder que realmente se reinventa. O tempo todo. Né? E cada vez ele está mais preparado para lidar com a diversidade. Mas né? o tempo todo também se colocando nesse papel de humano, né? E entendendo que, assim, então a gente tinha como... Né, eu mencionei antes, as grandes diretrizes, que são inegociáveis, mas assim, o que acontece dali para baixo... Aí é autonomia. É seu. Mas a confiança tem que existir muito para isso acontecer, né? Então a gente foi pincelar, foi a hora que assim, poxa, é verdade,
né, o que a gente construiu aqui tem muito a ver com isso. E a gente inscreveu esse case e a gente conquistou o primeiro lugar, né? E além do resultado que estava vindo, né, esse tipo de reconhecimento, por exemplo, engaja ainda mais o time. Ó, nosso turnover, mesmo antes de pandemia, né, baixíssimo. E eu não, né, infelizmente, por conta de todo esse contexto, não é que tinha as práticas mais fortes, por exemplo, da remuneração fixa e variável, né? E a gente, então, buscava, né, de alguma forma, dentro do escopo das recompensas totais, fazer o contraponto e reconhecer as pessoas pelos outros elementos, pelo desenvolvimento, principalmente benefícios, etc., para né, fazer essa retribuição às pessoas. Falando da meritocracia, né, nesse momento também a gente começou a trabalhar mais forte isso, né, segue como uma orientação do grupo até hoje, que é o pagar por performance. Né? Então, rever os instrumentos de remuneração variável, muito pensando assim, é o ganha-ganha. Então, a empresa está indo bem, está dando dinheiro para todo mundo. Sim. A coisa não está tão boa, né? Vamos compartilhar menos. Mas sempre com, né, os indicadores simples para essas decisões. Sim, ou no processo de meritocracia. E muito transparente. Tá. Né? As pessoas sabem os indicadores. Às vezes as pessoas criam meritocracias ou outros projetos, mas são tão complexos, são tantos indicadores que eu acho que nem a equipe consegue entender o que ela tem que fazer para chegar naquilo ali, né? Sempre tem que ser o mais simples, mais coeso e mais ligado ao business mesmo. E para não perder o foco, né? Sim. Porque, por exemplo, talvez assim, já por alguns anos, né, é um grande mantra, né? Resultado, market share, etc. Fala assim, mas no final do dia é isso. É isso, né? Então, é isso que vale. E, novamente, como que a gente vai chegar lá? Pô, a gente tem uma equipe super competente, que vai inovar, que vai encontrar os caminhos, né? E nós vamos chegar nesses números, né? Mas isso aqui a gente precisa garantir, né? E aí, de fato, a hora que a gente começa a criar muito indicador, subindicador, meta, submeta, etc., você começa a limitar. As pessoas já começam a ter a meta como o modelo que eu vou fazer para construir o resultado. A gente já, por exemplo, predefine no começo do ano, né? Então, para eu atingir a meta do resultado, eu tenho que fazer eficiência na despesa de tanto, eficiência de tanto. Ok, então eu vou atuar nisso e nisso. Mas será que é só nisso? Só isso. Você perde um pouco também essa subjetividade mesmo do construir dentro disso tudo, né? Senão você só fica nesse foco, né? Lógico assim, de alguma forma isso acontece, porque a gente faz uma gestão de um cascateamento muito integrada de objetivos, né? Do objetivo da corporação, globalmente, o da região, e aí da área que eu trabalho, do meu time. Então, cada um tem, sim. Mais claro, assim, aonde que minha parcela de responsabilidade pode contribuir mais ou não, né? Um pouco de orientação, sim, a gente tem que dar para cada nível, né? Mas é o que você falou lá de trás, o processo e tudo, ele sempre tem que existir, sim. Né? E aí veio, então, 2021, uma fusão. Uma fusão que acontece, duas grandes, 50-50, né? Chegam iguais. E uma fusão que acontece remotamente, né? A realidade industrial, né? Temos aí uma operação de manufatura grande, já estava rodando presencial, mas todo o time administrativo, o máximo de pessoas possível, ainda por conta de contexto de pandemia, trabalhando remotamente. Então, assim, o primeiro frio na espinha vamos fazer uma fusão no meio de uma pandemia, todo mundo trabalhando remotamente. Tem gente que a gente não conhece. Funcionar? E funcionou super bem. Primeiro ano, o resultado da Stellantis foi assim, a régua já era alta, a gente fez um resultado maior do que o esperado. Tanto que, novamente, no Pay for Performance, né, nesse ano, a empresa pagou, além de pagar pelo resultado alcançado, para quem tem bonificação de executivos e tal, a gente pagou um bônus complementar 100% do público da empresa. Em retribuição a esse resultado que a gente teve já no primeiro ano, né? E aí, assim, tem algumas facilidades, porque eram duas empresas, né? Então, assim, eu vim de Fiat Chrysler até 2011 e vivi a realidade PSA, né? Peugeot Citroën depois disso.
que empresas diferentes, mas que estão no mesmo segmento e que as duas perseguiam eficiência, competitividade, etc. Então, tinham agendas similares, isso nos ajudou. Ajuda, né? Tinha algumas questões culturais, sim, né? A gente brinca assim que tinha a franco-francesa PSA com a ítalo-americana Fiat Chrysler, né? Mas que eu acho que assim, poucos pontos e que foram rapidamente superados, até porque, né, minha percepção que a gente não se preocupou tanto em colocar muita diretriz naquele primeiro momento, né? Os grandes indicadores, sim, ali... O que é inegociável é inegociável. É inegociável, mas como que as abóboras vão se acomodar no caminhãozinho... Elas vão ter que ir se internando. Tá livre. Então, acho que assim, a autonomia que os times tiveram para se organizar, para pensar assim, entre esse processo e esse, qual que nós vamos decidir que vai qual ser que vai funcionar mais? Ou até assim, não vai ser nenhum nem outro. Nós vimos que nenhum dos dois presta, nós vamos criar um novo, né? Então, todos os times tiveram essa autonomia. A gente aqui, como South America, por exemplo, a gente teve uma autonomia muito grande em relação a isso. Tanto que aí vem, né, da cadeira que eu passo a assumir, então, depois da fusão, né, um dos primeiros objetivos que eu coloquei para mim e para o time era harmonizar os benefícios. Uhum. Né, falei, gente, a gente precisa harmonizar isso o quanto antes. Nessa né? fusão, o seu time, você ganhou mais time. Não, eu perdi. Não, é relativo. Mas porque, entraram assim, pessoas que estavam... Isso, sim, então, absorvi. Eu tive novos absorveu... colegas que eu fui conhecer, alguns presencialmente, 1 ano e meio depois de começar a trabalhar junto com eles, né? Mas aí, desculpa, me perdi. Não, e aí, porque aí a gente tá falando dessa coisa dos times se ajustarem e dessa unificação de benefícios. Das harmonizações, Então, o que eu imaginei? Poxa, o que a gente já pode construir? Então, né? Vamos começar então a criar qual que é esse grande norte, né? Vamos harmonizar os benefícios, porque assim, se a cultura está se acomodando, uma das coisas que vai ajudar a gente a criar o espírito de somos uma única empresa, né? É a gente perceber que a empresa também trata tanto a gente fala o ESP e o ESF, né? O FCA e o ESPSA. O ESP e o ESF da mesma forma. Então, para mim, eu coloquei como objetivo assim, eu quero o quanto antes que isso aconteça. Uhum. Né? E aí, comecei a compartilhar com o time, etc., né? Para ver se fazia sentido para eles e a gente se energizou para que isso acontecesse. Então, South America foi a primeira região a harmonizar todos os benefícios. A maioria, assim, no primeiro ano a gente já tinha harmonizado. Trabalho fácil? Não. 25 empresas, 4 países, com filosofias de remuneração diferentes. Né? Como eu comentei, PSA tinha um jeito mais frugal. Vamos tentar via benefícios, ações internas, desenvolvimento, etc. O nosso ponto forte em Total Rewards. Né? FCA já era uma empresa mais mediana de mercado. Né? Não me sobressaio muito em nenhum aspecto, mas também não estou abaixo em nenhum. Né? Então, a gente tinha esse desafio de aproximar as duas, com o desafio de eu tenho que criar algo que seja interessante, que as pessoas se motivem, que se vejam que agora sim temos o mesmo tratamento, mas que a soma do custo das duas empresas seja o custo da nova empresa seja menor que a soma das duas empresas. Então, assim, entregamos. Agora, nos bastidores, fácil? Não foi. Claro. Né? Em alguns momentos, eu tinha fornecedores diferentes. Aí eu negociei o mesmo benefício. Né? Eu ainda, até hoje, a gente lida com sistemas diferentes. Né? Para algumas coisas, quem veio da SP, né? Tem um sistema, quem está na ESF está com outro sistema. Então, assim, a gente está harmonizando isso a passo, mas está me ocorrendo agora que, de novo, assim, não esperei. Talvez outras regiões tenham esperado. Mas espera o problema para trabalhar em cima do caos. Porque a gente tinha, além da questão de sistemas, né? Sistemas, contratos, a gente tem até hoje a gente tem, e para alguns pontos, por exemplo, remuneração variável, a gente ainda não conseguiu fazer uma harmonização integral. Porque, por exemplo, a gente ainda está passo a passo fazendo a harmonização da classificação das pessoas nos níveis da organização. A gente está confirmando que
Quando eu falo que fulano é gerente, ciclano é gerente, eles Eles realmente estão no mesmo nível, são pares, etc. Então, toda essa reavaliação. E é uma reavaliação global, layer por layer. Né? Então, algumas coisas ainda dependem disso, mas o que não dependia... Você já vai novamente, né? Acho que é o que eu falei lá no começo. Vou fazer o que eu tenho e depois eu vou ajustando. O que já dá para fazer, vamos fazer. Fazendo. E isso envolve, e aí talvez também sorte da liderança que eu tive ao longo da minha carreira toda, né? Tá me ocorrendo aqui pela primeira vez aqui isso hoje, né? Da gente conversando. Eu tive líderes que me deram muita liberdade e autonomia para assumir risco. Porque muitas vezes, então, quando eu fazia esse processo já vamos decidindo e vamos movendo com o que a gente sabe e o que a gente tem nas mãos, envolve assumir riscos. Totalmente. Por exemplo, alguns benefícios que eu fiz a harmonização, eu fiz com riscos calculados. Que eu sabia, assim, se o resultado, por exemplo, da avaliação dos cargos caminhar para cá, eu vou ter um cenário mais favorável. Se caminhar para cá, ele é mais difícil. Mas o que para mim é pior hoje? Adiar até eu ter todo o cenário pronto ou... Se mesmo que remotamente acontecer isso, lá na frente eu já mais ou menos eu sei como vou lidar e resolvo. Melhor esse caminho, né? E a liderança que me apoia muito nisso. Né? Porque entra muito, até quando fala dessa comunicação e tudo, mas tudo tem que ser dos dois lados, né? Então, você tem aí, eu tive lideranças que me deram autonomia para assumir riscos, mas existia do outro lado um papel de uma pessoa, de um gestor que também avaliava todos os riscos antes para falar, vamos. Eu sempre falo isso muito às vezes, mas o meu gestor, olha, mas se o seu gestor tá te entregando é porque ele tá te conhecendo. Ele sabe até onde também é a sua capacidade, né? Que senão eles não vão fazer isso dessa forma. E aí, quando você fala muito né, do que vocês têm feito... me veio agora, assim, né, uma ilustração, assim, eu vou saltar. É um pouco desconhecido, mas assim, eu tô arrumando, eu dobrei o paraquedas. Tô vendo se tá tudo... vai ter risco? Vai, mas eu conheço os riscos né, é verdade. E hoje é sobre risco o tempo todo, né? E eu acho que o papel, quando a gente conversa esse tempo todo, né, o papel da RH é sempre estar à frente. Ele ser muito mais o que chama todo mundo para o próximo passo do que espera todo mundo falar qual é o próximo passo e ele só ser o cara que vai. E você falou uma frase um dia que a gente conversou muito sobre isso. Olha, Paula, o papel do RH é preparar as pessoas, é desenvolver pessoas e o papel do líder é decidir como que ele vai fazer isso. Eu queria muito que aí você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso moldou muito para você chegar onde a sua diretoria hoje está. Esse verdadeiro papel que você faz com pessoas. Acho que assim, uma sorte, assim, eu tive sempre muita curiosidade por tudo, né? E aí, principalmente, assim, leitura. Vou ler de tudo, né? Até porque muitas vezes você vai descobrir coisas, beber de fontes que você não espera. E eu brinco com o time, né, que tem momentos, né, do ano, etc., que eu não tenho nem tempo para ler. Aí eu, por exemplo, assinei aquele 12 minutos. Então, na hora que eu tô com o meu menino colocando ele para dormir, né, não tem historinha de ninar, eu leio 12 minutos. Não para ele, né, mas eu fico do lado da cama dele, ele lá se acomodando para pegar no sono, e eu leio alguma coisa. Porque assim, para ir sempre observando, e esse eu acho que é o grande papel do RH, ser essa antena também, né? A gente tem áreas, né? Tem, principalmente na Stellantis, a gente estruturou áreas que estão vendo o mercado. Mas vendo o mercado com foco, assim, no negócio para onde o que o business não está vendo que a gente precisa ver e vamos trazer para perto. Né? E eu sempre tive isso comigo, assim, vamos ver o que está acontecendo de tendências que vão impactar competências, pessoas ou até as organizações que a gente não está vendo e a gente caminha para isso. E aí um exemplo prático disso foi transformação digital, né? Lá em 2017, sei lá, começa o burbúrio. Transformação digital, né? As empresas envolvidas nisso e tal. Ainda muita coisa incipiente, muita fumaça em cima de pouca coisa. Poxa, eu vou ver o que está acontecendo aí. E comecei buscar, correr atrás de informação, etc. Estar em São Paulo nessa época me ajudou muito,
Paulo, eu durante um ano, eu recolhi assim, eu tinha uma pilha, final do ano, eu tinha uma pilha desse tamanho, ainda era a época que a gente trocava cartões, né? Eu tinha uma pilha desse tamanho de cartões. Sim. Todo mundo que me procurava, Moacir, eu queria conversar. Eu não tenho projeto, gente, eu não tenho projeto, eu tô no, né, a gente ainda tá num momento aqui de frugalidade, etc. Mas assim, eu sempre estou disposto a conversar. Eu almoço, né, almoçava no Shopping Morumbi em São Paulo, eu almoço no shopping aqui, se você quiser almoçar comigo, beleza. E você vai conversando com um, com outro, né? Alguém. E assim, e o legal, quando a gente começa a falar agora do digital, né? E tudo, você começa a conhecer um grupo, acho que também nos outros segmentos, né? Sempre tem muita gente disposta a trocar, né? A ajudar, etc. E pessoas da mesma área, que isso não é concorrência, né? Exato. Então, assim, poxa, comecei. Ok, vou entendendo esse mercado, contando com a ajuda de um e de outro, para chegar num ponto assim que um dia, né, e novamente, sem ter o recurso, não esperei ter o recurso. Um dia eu estava em São Paulo, frente a frente com o Peter Diamandis, da Singularity, conversando com ele, né? Aí eu tô assim, poxa, as coisas estão acontecendo, né? Eu não tenho recurso, não tenho projeto global, não tem nada, e eu tô aqui com o cara, né, no momento lá com organizações exponenciais bombando, etc. Eu tô aqui cara a cara com esse cara conversando aqui em São Paulo, né? E aí assim, poxa, isso também não pode ficar só comigo. Como que eu começo a contaminar a organização? Aí, por exemplo, o livro do Organizações Exponenciais, eu comprava do meu bolso. Fui no meu colega de TI, né? Fulano, você já leu esse livro? Não, então lê. Depois nós vamos conversar. Comecei a distribuir livro dentro da organização. E aí conheci o Cubo lá em São Paulo. Aí eu tive um dia, eu conversei com o Flávio Pripas, que era o organizador, né, o responsável pelo Cubo na época. Falei assim, Flávio, eu tô precisando muito aproximar a PSA do Cubo. Só que a gente vai ter uma oportunidade só. Eu convenci alguns membros do board de fazer uma reunião com você, para você mostrar o que é o Cubo, etc. E a gente tinha a oportunidade, né? Não tinha muita verba e tal. Você tem níveis de associação. Né? A gente, e nós vamos associar a associação mais barata que tiver aqui, né? Num primeiro momento. Mas eu não tenho dinheiro para isso, eu vou precisar do meu colega da outra área, então vai o cara do marketing, da inovação e tal, a gente tem uma chance de brilhar. E aí a gente conversou um pouco, o que ia fazer sentido, aonde que ia bater na medalhinha e tal. Fizemos essa reunião. Aí os membros do board, esses que participaram, voltaram assim, poxa, nós temos que estar dentro do Cubo. E aí começamos então a criar muita ponte, né, como é que fala? Excursões quase. Né? Vai o grupo da engenharia visitar umas startups. Vai o grupo do RH. Os eventos do Cubo, a gente chorava lá um monte de ingresso, mandava um mundaréu de gente. Então assim, poxa, o tema, a gente começou a se aproximar desse mundo e vendo as diferenças, começa a gerar também o incômodo. Poxa, tem um gap, o mundo está movendo para esse lado, a gente precisa ir para lá. A gente começou a fazer feiras, né, identificando também com os nossos fornecedores, alguns, na nossa cadeia, né, de fornecimento, a gente lida com grandes fornecedores globais e alguns com as práticas também assim super avançadas de tecnologia e tal. A gente começou a fazer feiras com os fornecedores. Vocês se importam? A gente fazia lá em Porto Real, na planta lá da Peugeot Citroën. Vocês importam de vir fazer na feira, apresentar tecnologia, o que vocês estão pensando, tendência e tal? Não, de jeito nenhum, acho ótimo, né? Então, assim, começamos a trazer o contato para ir através do contato e despertando em todo mundo, assim, essa necessidade de... Mas é isso mesmo, né? Tudo que você vai... Do que você contou desse tempo todo, tudo que você vai fazendo maior, você primeiro tem que ir em pessoas e ir conseguindo fazer com que algumas comprem, daqui a pouco você pulveriza isso mais e daqui a pouco isso chega lá na frente, né? Então, assim, para resumir, né? Eu vejo assim, né? No papel do RH é muito isso, né? Ver o que está acontecendo, trazer para dentro da organização, fazer a ponte, engajar as pessoas e depois, sim, instrumentalizar. Sim. Né?
Tem o processo. Com base nisso tudo, o que a gente precisa? Aí sim começa a ter formação, etc. Muitas vezes, né, a gente usou muito o expediente do formador interno, também para isso, né? Mas conseguimos que esse movimento começasse a rodar. E eu lembro, assim, uma coisa que me trouxe muita satisfação foi em 2019, acho que eu fui convidado para uns 7 seminários, congressos de RH para falar da transformação digital da PSA. E aí, às vezes, vinha a pergunta, nossa, Moacir, mas como é que é o investimento e tal? Falei, o mínimo possível. Nenhum. O investimento, na verdade, é... Nenhum, assim, é lógico. Não é tem investimento pequeno financeiro, mas aqui, é investimento nas pessoas, né? Exato. Eu acho que é bem isso, assim, é diretamente nessas pessoas, né? Fazer lógico que, assim, cada irem área aí começa a ter o seu pequeno investimento, a sua pequena aproximação. Mas começa primeiro com pulverizar a ideia. Engajar, né? Foi Agora, né, estamos chegando um pouquinho, infelizmente, ao final. O Moacir, essa pessoa incomodada, essa pessoa que o tempo todo tá olhando o que tá lá e eu quero estar pronto. Por que você está se preparando aí de próximos anos? Então, agora é a inteligência artificial, né? A bola da vez. Até recentemente eu fiz a formação, né? Uma certificação da IBM. Leio muito a respeito, etc. Não sou nenhum especialista, ainda entendo muito pouco. Nesses dias peguei literatura para entender melhor como funcionam as tais LLMs e tal. Mas, novamente, assim, fiz certificação, estudei DevOps. Né? Então, assim, mas não é da sua área e tal. Mas, né? Novamente, tem que entender. E, assim, não tem nenhuma pretensão de ser o super especialista. Mas para saber, assim, o que está acontecendo, onde que tem potencial, né? Como seguir essa onda. E até porque eu tive muito na minha carreira também, aí eu acho que acaba assim, por consequência, impacta meu time, mas eu tive muito para mim que eu sempre quis estar em locais que tenham muito significado como prática de RH ou de finanças, etc. Então, assim, não quero estar em lugares com práticas medianas. Sim. Então, para eu não estar em lugar em prática mediana, né, o que depende? Depende de mim. Mais uma vez da fonte. Então, se a organização ainda não vai mover desse caminho, tal, eu não vou esperar. Sim. E o que você... entrando só um pouco sobre pessoas, né? Trazendo para esse mundo do RH. O que você acredita de seus próximos grandes dificuldades, próximos grandes desafios no que tange pessoas? Seja seu time, seja como um todo. Mas, não, eu acho que assim, o mercado de trabalho ele tem se transformado, né? Uma das coisas que eu tenho acompanhado, e ainda acho que há muita dúvida em relação a isso, é um modelo que ele é muito intensivamente, né, aplicado, com aplicação intensiva, ele é muito recente, que é o trabalho remoto. Remoto, híbrido. Então, eu acho que ainda está muito cedo para a gente ter algumas convicções que a gente já tem, que o modelo deu certo. Concordo. Né? E as pessoas estão muito convictas, né? Ou que deu certo ou que não deu certo. Né? Exato. Né? Então, eu acho que assim, ele veio para ficar, isso é certo. Sim. Ele veio para ficar, mas é para todos, não para todos. Né? E não falo para todos os segmentos, não. Por exemplo, eu tenho ainda uma preocupação que a gente não tem massa suficiente para avaliar o quanto que o modelo remoto vai impactar na curva de aprendizado do jovem talento, quem está chegando na organização hoje. Porque assim, a pandemia nos ajudou muito. Como PSA, a gente já vinha trabalhando, a gente já tinha colocado a política de 1 dia, depois a gente evoluiu para 2, a gente estava indo para 3 no início da pandemia. Sim. Mas assim, e aí com a pandemia e uma fusão que aconteceu remotamente, a gente teve toda a segurança assim, funciona. Tanto que voltamos da pandemia, né, essencialmente remotos para o público que não está diretamente ligado à manufatura, né? Mas eu comecei a observar, por exemplo, que a curva de a absorção de estagiários está menor. Né? Pessoas que a gente tem mais próximo no time, a curva de aprendizado não está tão boa. E falar assim, poxa, mas é o tipo de perfil que a gente contrata. Então, acompanhando os mesmos processos e tal. Então, assim, o problema não são com as pessoas que estão entrando. São a forma como que a gente está formando essas pessoas. E algumas conversas, né, dá para sentir isso assim, até no que é mais tangível e prático. Né? Tem estagiário que fala que, olha, tudo bem, o meu tutor me explicou como faz isso. Eu entrei no arquivo, comecei a fazer, apareceu algo novo. Parei. Levei meia hora para conseguir no Teams alguém para me responder e me ajudar. Como que resolvia?
né? E aí toda aquela transmissão espontânea de conhecimento. Ágil, não né? A gente começa a ter uma dificuldade maior de fazer. Então, assim, não é que isso vai inviabilizar o modelo. Mas talvez, assim, a gente ainda vai ter que aperfeiçoar muita coisa no trabalho remoto para isso funcionar, né? Outra coisa que também eu avalio muito é, assim, né? E pensando, né? Que também tem aí a questão de que as pessoas já tradicionalmente já estavam caminhando para não se fixarem tanto uma organização. Não, e para uma pessoa que a vida inteira foi do mesmo estilo de negócio, é difícil ainda viver tudo isso. E como que você faz conexões profundas com as pessoas? Sim. Como que você realmente faz a aculturação de quem está chegando na empresa remotamente? Uhum. E até muito, assim, né? A retenção, eu acho que é uma coisa que eu já nem discuto e preocupo mais. Eu acho que, assim, o mundo vai ser volátil. Uhum. As relações vão ser mais efêmeras. Isso que a gente vai ter muito mais é que decidir qual é o número que vai fazer sentido, qual é o indicador que vai fazer sentido, do que ficar batendo no que existia, Exato. né? Então, assim, como que a gente se organiza para realmente lidar com esse turnover, com entre e sai de pessoas? Sofrer com soluções, não com o problema, que eu acho que as pessoas ainda estão sofrendo muito com o problema, né? Mas ainda assim, né, que seja eterno enquanto dure. Né? Enquanto a pessoa está na organização, você quer que ela siga a cultura. Né? E essa aculturação ela é mais difícil no remoto. Então tem esses... E a saúde emocional. Tem que ser mais rápida, né? Porque como talvez o tempo dele ali não é tão longo, é remoto e ainda tem que ser mais rápido, porque senão você não consegue ter o máximo que você podia ter desse profissional ali dentro. E todos os efeitos de saúde emocional, né? Então, ok, o trabalho remoto disparou. Né? Questões como o burnout também dispararam. A correlação... Sim, não. Né? A falta do presencial está impactando nisso? Isso. Não sabemos. Mas assim, uma crença eu já tenho, novamente. Não é para todos. Talvez para o jovem talento, não ainda. Em algum momento nós vamos ter que desenvolver melhor práticas para isso. Né? Eu particularmente não gosto quando a empresa é taxativa em colocar quem é remoto ou não. Eu acho que a questão de dar opção. Porque tem pessoas que sei lá, né, situações as mais diversas. Eu não tenho clima em casa. Eu gosto de sair, eu gosto de ter contato com gente. Então, vai para o escritório. E por fim, para a gente fechar a questão do trabalho remoto, eu tenho até uma preocupação social. Né? Não tenho literatura, não tenho números de mercado para falar, é só feeling. Muito com base no que eu vi no começo da pandemia, de imagens de pessoas. Como é que é o escritório da pessoa? Tem gente que é o banquinho. Né? Um banquinho, uma mesa improvisada e com uma família, numa casa pequena, etc. E menino falando. Então, quando a gente fala do trabalho remoto, o quanto ele ainda é um privilégio para poucos. Sim. Né? E o quanto que ele vai ser um novo dificultador de acesso ao mercado de trabalho. Para alguns níveis. Sim. Né, um analista júnior, um assistente, etc., que não vai ter as condições de ter um escritório, um ambiente... uma internet. Exato, que a gente está criando mais um dificultador se é 100% remota a empresa, o que para ser um facilitador, talvez a gente está criando uma dificuldade, né? Entendi. E de toda essa trajetória, Moacir, assim, hoje, como que é? Qual é a sua consolidação de liderança, assim? O que você acredita? O que cada vez mais você tem acreditado? E o que cada vez mais você tem trabalhado na sua liderança, no seu processo de ser líder e gestor? É difícil responder, né? Porque assim, o líder hoje, ele lava, passa, cozinha, né? Tem que falar assim, ele tem que saber tudo. Vocês são quase uma mulher hoje em dia. Lava, passa, cuida de menino. É assim. Né? Vocês estão vivendo um pouquinho essa dor. É super-homem, né? Lida com muitos desafios, assume riscos. É solitário. Muitas vezes, Não né? sei. Eu falo solitário, às vezes, em algumas dores, né? Do que a gente comentou de nem tudo você vai também o tempo todo pra sua equipe da forma. Tem o humano. Mas eu acho que assim, quando você assume a vulnerabilidade, essa solidão ela termina. Ela diminui. Porque tudo bem, às vezes assim, eu tenho um pouco de desconforto de me mostrar vulnerável pro meu time, ou pro meu par, ou pro meu chefe na organização. Mas fora, né? Como eu comentei, eu sinto que as pessoas estão tão abertas a compartilhar, a contribuir, a trocar experiência, né? Então, assim, o capital social que você gera de network fora da organização, com pares,
pode te ajudar muito nisso, né? Naquela hora difícil. Tá todo mundo Pô, vivendo que decisão coisa igual, que eu tomo? né? Tô enfrentando uma dificuldade aqui que eu não vou saber Acho lidar que com isso ela. mesmo, né? Ela, às vezes, ela solitária até pode ser dentro, mas fora você tem um tanto de gente compartilhando. O exemplo da pandemia, a gente conversou, né, um momento sobre o Open Mind, né? É um grupo de WhatsApp que surgiu na pandemia. Vários líderes empresariais que começou a pandemia, era assim, gente, eu não sei o que fazer. Então, assim, se junta, né, profissionais aí de direção, executivos de várias organizações, trocando mensagem. Né? Vamos falar das mesmas dores, como né? é que você tá lidando à volta do pessoal lá? Como é que é o remoto? Quem que conseguiu lidar com esse problema de TI? Os temas mais diversos. Então, assim, um buscou muito apoio no outro. Né? Então, isso de alguma forma, eu acho que hoje é um pouco mais tranquilo, né? Desde que você não esteja tão preocupado em mostrar, assim, né, que você sabe tudo. Né? Mas isso, não sei. E de futuro, o que você ainda acha que a sua liderança... as pessoas vão exigir, seja as gerações, o trabalho remoto, dessa sua liderança futura aí? Então, eu acho que assim, aí voltando lá, Aníbal Barca, né, e até os dias de hoje, né, tem coisas que não vão mudar, né, é quem vê o caminho e inspira o time. Eu acho que também, assim, essa visão é lógico que ela é uma visão que tem que ser contributiva, né? Porque muitas vezes, assim, você está vendo um caminho e é uma visão míope. Sim, enxergando outras possibilidades. Exato, né? Você tem que estar aberto a ver o caminho e também ver se faz sentido para todos e se não há visões que te levam para outro lugar e que você não tem apego nenhum com a sua ideia e problema nenhum em mudar a visão. Mas eu particularmente com o meu time, né, e aí é para hoje e para sempre, né, eu acho que assim, eu sempre penso muito em dois grandes pontos, né, que é a inquietude e o protagonismo, o inconformismo e o protagonismo. Então, assim, a gente sempre tem que estar inconformado. Eu, como líder, e provoco isso muito no meu time. Né? Então, assim, a gente... Né, chegamos até aqui, ok, esse é um step, a caminhada continua. Né? E até assim, a gente fala isso muito na Stellantis. Stellantis hoje, né, principalmente South America, é a líder de mercado. Aí a gente fala, o problema de ser a líder de mercado é que todo mundo está mirando a líder. Então, o que a gente está fazendo diferente hoje, amanhã está todo mundo copiando. A receita de sucesso nós vamos perder. Então, a gente sempre tem que estar pensando à frente. E uma vez que eu tenho conformismo, que eu sei que assim, poxa, eu quero continuar mudando, melhorando, fazendo coisas diferentes, eu preciso ter o protagonismo para fazer acontecer, que não basta só eu visualizar, né, nossa, vai ser legal ir nesse caminho, vai ser legal ter esse tipo de solução. Ok, então, o que a gente precisa para fazer acontecer? Né? E aí, né, baseado naquilo que a gente conversou aqui ao longo dessa conversa, né? Não esperando que todos os recursos, que todos os cenários estejam prontos para você fazer. E até, assim, né, você pode chamar o mundo de VUCA, BIM e tal, que no final, para mim, eu acho que é a mesma coisa. Só muda um pouco a forma de falar, mas né, é para falar que é o mundo que é incerto, que vai... Né, frase antiga que ainda vale, né? Que a única constante é a mudança. Né? O mundo vai continuar mudando e cada vez mais rápido. Sim. Então, assim, se a gente também não ter esse protagonismo para estar se transformando a organização e fazendo com o que a gente tem hoje, esperar o momento certo, esse momento certo nunca vai chegar. Legal. E chegando ao final, que a gente sempre faz com todo mundo, e nem todos respondem, então fica à vontade. Qual é a pergunta que você gostaria de responder que nunca te fizeram? Seja a sua liderança, seja o que for, mas uma pergunta que nunca te fizeram, que você quis responder alguma vez, que você gostaria de responder. Poxa. Pode. Não, o que você achar, assim, alguma coisa de, poxa, nunca me perguntaram isso e eu queria tanto falar sobre isso. Essa não foi combinada. Pois é, maldade. Não, é bem legal, a gente adora. Nunca me fizeram? Não sei, me ocorre assim, né, se apesar dos planos, né, não terem dado errado, se eu me arrependo de alguma coisa nessa trajetória, né? E não arrependo, né? Eu acho que de ter essa capacidade de abraçar
toda a novidade, né? Como algo com potencial a ser explorado, né? Isso que me deu o gás de chegar aonde eu cheguei. E porque, no fundo, eu acho que, assim, né, um grande erro é, muitas vezes, a gente já definir aonde a gente quer chegar. Essa que é a questão, né? E não o que a gente quer ser. E que é coisa muito diferente, né? Então, para mim, eu tinha muito claro, assim, o que eu iria ser. E não onde que eu queria chegar. Então, quando eu defino o que eu quero ser, que esse líder engajador, que esse cara que está vendo o que acontece lá na frente e tudo mais, quando eu tenho a definição do que eu quero ser, aonde quer que eu esteja, eu consigo exercer isso e construir isso. Sim. Né? Porque aí, ok, o caminho mudou, mas o que eu quero para mim não muda, né? E como falava, né, isso tem até, é um dos livros que eu escrevi, comentei alguma coisa a respeito no LinkedIn, né, para quem tiver curiosidade, tem um livro que chama Meditações, de Marco Aurélio, né, filósofo antigo, dos estoicos, vou dar uma de Leandro Carnal, né, que ele fala, né, que a única coisa que a gente consegue realmente mudar é a nós mesmos, né? Então, assim, né, acho que é sempre assumir muito isso, né, que onde que eu quero chegar, e aí é o que depende de mim, como que eu me transformo também para chegar lá, e aí todo o resto que acontecer, vai acontecer. Legal. Bom, assim, muito obrigada. Queria que tivéssemos mais 2 horas. Acho que a gente vai ter que marcar outra. Mas muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, mesmo depois aí do ocorrido, né? Que se resolva logo. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo ensinamento. Acho que tem muita coisa importante aqui. Eu acho que a gente fala desses processos de uma forma parecendo que é mais leve, né? Que tem como ser mais leve, apesar de ser difícil o tempo todo, né? E dessa importância de olhar pessoas, mas olhar pessoas no seu individual, esse papel do RH, mas esse papel do RH olhando para o business, mas muito para mim hoje, né, sobre isso aqui é sobre resiliência, é sobre não precisar de ter tudo para fazer, que hoje, principalmente nós brasileiros, a gente sempre viveu essa realidade. Todas as empresas, todas as pessoas no Brasil, né? Sempre o que você quis talvez não estava pronto para acontecer, mas diz muito sobre um líder inspirador mesmo, assim, né? Eu já comentei isso com você, que quando a gente vai conversando, a gente vai imaginando, meu Deus, mas isso tudo aconteceu, mas esse inspirar, esse acreditar, né? Acreditar no que vai ser feito, no assumir risco e trazer todo mundo junto, na coesão, na transparência. Eu acho que é realmente sobre o que a gente espera de uma gestão. Que por mais difícil que seja, né? Todos os líderes têm os seus poréns, mas as pessoas se sentem mais dentro mesmo de um propósito, de uma coisa, e pra mim, assim, de tudo que você contou, do início ao fim, é brilhante a sua história. Imagina. Parabéns. Obrigado. Mesmo, e espero aí anos e anos de muitos frutos e que já você volta para contar mais pra gente. Não, obrigada tá mais uma vez, viu, Marci? Né? Prazer estar aqui com vocês, espero, né, que todos que acompanharam aí tenham curtido e conseguido absorver alguma coisa, né, algo faça sentido e possa ser utilizado por vocês aí no dia a dia. E a gente vai colocar lá no link também o seu LinkedIn. Tem muita coisa boa, gente. Vai lá. Né? Eu já segui já tem um tempo, mas tem lá alguns livros, dicas de livros, várias coisas. Então, se vocês querem saber mais de principalmente pessoas, acho que ali você fala muito sobre a questão pessoas, a filosofia e tudo. Tá, a gente vai deixar aqui para acompanhar. Maravilha. Gente, obrigada mais uma vez. Bom, mais um PSCast aqui vai se finalizando. Segue aqui, curte a gente. E a gente vai deixar aí nos comentários todos que vocês têm dúvida pra gente conversar. Obrigada, Marci.